Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 46. A fotografia. Nem Joanna nem Saga acreditam que serão capazes de arrancar alguma coisa importante de Edith Schwartz, mas talvez ela tenha pistas de onde poderia estar a fotografia. Eles precisam solucionar esse caso. Saga vira para o oeste na estrada 77 sob o viaduto a caminho de Knivsta, depois quase imediatamente entra em uma pequena estrada de cascalho paralela à estrada principal. Florestas de pinheiros baixos delimitam campos sem cultivo. A beirada de pedras de um depósito de esterco se partiu e seu teto de zinco está caído de lado. Deve ser aqui, diz Saga, espiando o GPS. Eles seguem lentamente até uma barreira enferrujada e param. Enquanto Joanna salta, ouve o ruído abafado do tráfego na estrada. 20 metros à frente eles podem ver uma casa de um andar feita de tijolos amarelos sujos. Venezianas decorativas estão trancadas, e há musgo cobrindo as telhas de amianto. Quando se aproximam da casa, ouvem um ruído incomum de algo se arrastando. Eles se entreolham e se deslocam com cautela para a porta da frente da casa. Um barulho vem dos fundos, depois ouvem o ruído metálico novamente, e está se aproximando. Um pastor alemão contorna a casa correndo, a boca escancarada. Ele para com o solavanco a 1 metro de Saga, erguido sobre as patas traseiras, preso por uma guia comprida. Ele reca um pouco, agacha e começa a latir. Joga a cabeça de um lado para o outro, tentando se soltar. Quando pula, a guia desliza por um poste produzindo um som arrastado, que parece um gemido. O cachorro se vira para correr na direção de Joanna, mas é puxado para trás novamente. Ele late enlouquecidamente, mas para no instante em que ouve uma voz dentro de casa. Nils, ordena uma voz feminina. Eles ouvem o piso render do lado de dentro, e no momento seguinte a porta se abre. O cachorro corre de volta para os fundos da casa e o ruído metálico desaparece com ele. Precisamos falar com você, diz Joanna. Já disse à polícia tudo o que sei, retruca ela. Podemos entrar? Não. Joanna olha para além dela, para o interior escuro da casa. O saguão está coberto de potes e panelas, pratos, a mangueira cinza de um aspirador de pó, roupas, sapatos e um puçá enferrujado. Podemos ficar aqui fora, diz Saga, tranquilizadora. Joanna olha suas anotações. É rotina repassar detalhes de um interrogatório para descobrir discrepância, ou mesmo surpreender alguém contando uma mentira da qual já não se lembra bem. O que Palkrona jantou na quarta-feira? Hambúrgueres de vitela moída com molho de creme, responde ela. Com arroz? Pergunta Joanna. Com batatas, responde. Sempre batatas cozidas. A que horas Palkrona retornou ao seu apartamento na quinta-feira? Às 18 horas. Quais eram suas tarefas quando deixou o apartamento de Palkrona na quinta-feira? Ele me deu a noite de folga. Joanna olha diretamente nos olhos dela e decide que não faz sentido dar voltas. Ele vai direto ao ponto. Palkrona já havia prendido o laço na noite de quarta-feira. Não, responde Edith. Mas você disse ao nosso colega John Benson que sim, disse Saga. Não é verdade. Sua entrevista foi gravada. Saga tem vontade de dizer, mas descobre que está irritada e decide ficar calada. Fez alguma pergunta a Palkrona sobre o laço? Indaga Joanna. Nunca discutimos questões pessoais. Mas não é estranho deixar um homem com um laço pendendo do teto? Pergunta Saga. Bem, o que eu poderia fazer? Ficar ali e vigiá-lo. Retruca Edith com um ligeiro sorriso. É verdade, concorda Saga, calmamente. Edith inspeciona Saga pela primeira vez. Sem constrangimento. Seus olhos passeiam desde os cabelos de contos de fadas de Saga, presos com uma fita colorida, até o rosto limpo, descendo para jeans e tênis. Bem, devo dizer que acho isso um tanto confuso, continua Saga. Você contou a nosso colega que viu o laço na quarta-feira, mas acabou de dizer o oposto. Joanna confere seu bloco em busca da pergunta anterior de Saga. Edith, diz Joanna. Acredito que entendo o que você disse. Que bom, retruca ela.
Em relação à questão sobre Palcrona ter pendurado o laço na quarta-feira, você disse que não, porque não foi Palcrona quem o pendurou. A velha lança um olhar duro para Joanna. Depois diz com firmeza, ele tentou, mas não conseguiu. Suas costas estavam tensas demais devido à operação que fez no inverno passado. Então ele me pediu. Há silêncio novamente. As árvores que o cercam estão totalmente imóveis no dia quente. Então foi você quem fez um laço com uma corda de varal e pendurou no teto. Pergunta Joanna. Ele deu o nó e segurou a escada para eu subir, diz ela. Depois você recolheu a escada, voltou para seus afazeres habituais e foi para casa após lavar a louça do jantar de quarta-feira, diz Joanna. Certo. Você voltou na manhã seguinte, continua ele. Começou o dia como de costume, preparando o café da manhã. Você sabia que ele ainda não tinha se enforcado? Pergunta Saga. Bem, eu dei uma espiada no salão, responde Edith. A sombra de um sorriso sarcástico surge por uma fração de segundo em seu rosto fechado. Você já nos disse que ele tomou café como de hábito, mas que não foi trabalhar na manhã de quinta-feira. Ele ficou na sala de música pelo menos uma hora. Ele estava escutando música? Sim, estava. Logo depois do almoço ele deu um telefonema, diz Saga. Bem, isso eu não sei. Ele foi para o escritório e fechou a porta, mas antes de almoçar salmão cozido pediu que marcasse um táxi para as 14 horas. Ele estava planejando ir ao aeroporto Arlanda? Sim, estava. E faltando 10 minutos para as 14 horas alguém ligou para ele. Sim, ele já colocará o casaco e atendeu o telefone no saguão. Ouviu o que ele disse? Pergunta Saga. Morrer não é um pesadelo, retruca Edith. Perguntei a você o que ele disse, repete Saga. Agora vocês vão me desculpar, diz Edith secamente e começa a fechar a porta. Só um segundo, insiste Joanna. O movimento da porta é interrompido e Edith franze o senho para ele pela abertura, sem reabri-la. Você separou a correspondência de Palcrona hoje? Está com ela? Pergunta Joanna. Claro. Por favor, nos traga tudo que não for publicidade, pede Joanna. Ela confirma com um gesto de cabeça, entra na casa, deixando a porta entreaberta, e retorna com um pote azul cheio de correspondência. Obrigado, diz Joanna, pegando o pote. Edith fecha a porta completamente e eles a ouvem trancando. Alguns segundos depois escutam novamente o barulho da guia do cachorro. Ouvem seus latidos agressivos atrás deles enquanto caminham para o carro e entram. Saga liga o motor, engrena o carro e dá a volta. Joanna coloca luvas de proteção para examinar as cartas no pote e depois tira um envelope pardo com o endereço escrito à mão. Abre cautelosamente e com o mesmo cuidado desliza para fora a fotografia pela qual pelo menos 2 pessoas morreram. Capítulo 47. A quarta pessoa. Saga Bauer vai para o acostamento e estaciona. A grama na vala é tão alta que roça na janela do carona. Joanna Lina permanece absolutamente imóvel enquanto contempla a fotografia. Há algo indistinto no alto, mas no geral está perfeitamente nítida. Provavelmente a câmera estava escondida e a fotografia foi tirada em segredo. Há 4 pessoas sentadas no grande camarote de uma sala de espetáculos. 3 homens e uma mulher. Seus rostos são claramente visíveis. Apenas uma pessoa está virada, mas mesmo esse rosto não está oculto. Há champanhe em um balde e a mesa foi arrumada de modo a que eles pudessem conversar e comer escutando a música. Joanna reconhece Cal Palcrona imediatamente. Ele segura uma flute de champanhe. Saga consegue identificar 2 das outras pessoas. Aquele é Rafael Guide, o negociante de armas mencionado no e-mail de chantagem, diz, apontando para um homem de cabelos ralos. E o que olha para longe é Pontus Salma, diretor da Silencia Defense. Armas, diz Joanna. Silencia Defense é uma empresa bastante conhecida. Sob os holofotes, no palco atrás dos homens, pode-se ver um quarteto de cordas, 2 violinos, viola e violoncelo. Os músicos são todos homens. Estão em um semicírculo, os rostos calmos e concentrados. É difícil dizer se seus olhos estão fechados ou entreabertos, se estão olhando para a música ou simplesmente acompanhando as diferentes partes. Quem é a quarta pessoa? A mulher. Pergunta Joanna. Deixe-me pensar e vai me ocorrer. Responde Saga enquanto as engrenagens giram em sua cabeça. Eu a reconheço, Waz. Droga. A voz de Saga desaparece enquanto ela observa a mulher na foto. Precisamos descobrir quem ela é, diz Joanna em voz baixa. Claro. Saga liga o carro e, ao retornar à estrada, a resposta surge. É Agat al-Agi, diz. Ela é conselheira militar do presidente Omar al-Bashir. Sudão. Isso. Há quanto tempo é conselheira dele? Uns 15 anos. Não consigo lembrar. Então o que está acontecendo nesta foto? Reflete Joanna. Não tenho ideia. Quer dizer, o fato de os 4 se encontrarem não é tão estranho. Talvez estejam discutindo propostas de negócios, especula Saga. Esse tipo de encontro acontece o tempo todo. Esse poderia ser um primeiro. As pessoas se encontram,
explicam suas intenções e talvez peçam ideias, até mesmo uma decisão preliminar, de Cal Palkrona. E a reação positiva dele poderia significar que a INPE muito provavelmente daria permissão de exportação no fim. Exatamente. Seria um bom indício. A Suécia costuma exportar material bélico para o Sudão? Pergunta Joona. Não, acho que não, responde ela. Deveríamos perguntar a um especialista. Acredito que China e Rússia são os maiores exportadores para o Sudão, mas não estou certa. Foi assinado um acordo de paz no Sudão em 2005, e imagino que o mercado de exportação tenha se aberto depois disso. Então o que esta fotografia nos diz? Porque Cal Palkrona tiraria a própria vida por causa dela. Quer dizer, eles se encontraram em público em um camarote de uma sala de espetáculos. Eles seguem em silêncio rumo ao sul pela estrada empoeirada enquanto Joona analisa a fotografia ininterruptamente, vira, percebe o canto rasgado e pensa. Então esta fotografia pode não ser perigosa para alguém, afirma. Não do modo que penso. Palkrona tirou a própria vida porque percebeu que a pessoa que tirou essa fotografia poderia denunciar alguma coisa. Será que a fotografia é apenas um aviso? Talvez Penélope e Bjorn sejam mais importantes que a fotografia. Não sabemos porcaria nenhuma. Sim, sabemos, diz Joona. O problema é que não sabemos como ligar os pontos. Ainda estamos tentando adivinhar as ordens desse assassino de aluguel. Parece que ele estava apenas tentando encontrar esta fotografia para destruí-la e que matou Viola por tê-la confundido com Penélope. Talvez Penélope tenha tirado a foto, sugere Saga. Ainda assim, esse assassino não ficou satisfeito apenas com a morte dela. Exatamente. Não sabemos o que vem primeiro. A fotografia é uma ligação com o fotógrafo, que seria a verdadeira ameaça. Ou o fotógrafo é a ligação com a fotografia, a principal ameaça. O primeiro ataque foi ao apartamento de Bjorn. Eles ficam em silêncio durante alguns minutos. Estão quase de volta à delegacia quando Joona olha a fotografia de perto. As 4 pessoas no camarote, a comida, os 4 músicos no palco, os instrumentos, a cortina pesada, a garrafa de champanhe, as flutes. Olhando esta fotografia, diz Joona, eu vejo 4 rostos. Um deles tem de estar por trás do assassinato de Viola Fernandes. Certo, Palkrona está morto, então provavelmente podemos excluí-lo. Portanto, restam 3. E 2 deles estão fora do nosso alcance, então não podemos interrogá-los. Temos de interrogar Salman, conclui Joona. Capítulo 48. A coroa nupcial. É difícil encontrar um humano de verdade na Silencia Defense AB. Todas as linhas externas levam ao mesmo labirinto de instruções automatizadas e informações gravadas. Finalmente Saga decide evitar tudo com o número 9 e a tecla asterisco. Ela é transferida para a secretária da empresa. Ignora as perguntas da funcionária e vai diretamente ao que deseja. A secretária não fala nada por algum tempo e depois diz a Saga que todos saíram para almoçar. Por favor, telefone novamente amanhã entre 9 e 11 horas. Diga a Salman para se preparar para uma visita do sapo às 14 horas hoje. Anuncia Saga em voz alta e firme. Lamento, diz a secretária. Ele está em reuniões o dia inteiro. Não estará às 14 horas, responde Saga com doçura. Sim, está anotado em sua agenda aqui, porque às 14 horas ele estará reunido comigo, diz Saga. Vou repassar seu pedido. Muito obrigada, retruca Saga. Ela olha nos olhos de Joona do outro lado da mesa. 14 horas, confirma ele. Sim, com certeza. Tommy Kofan gostaria de dar uma olhada naquela foto, diz Joona. Vamos passar no escritório dele depois do almoço, antes de sairmos. Enquanto Joona almoça com Giza, os peritos no Laboratório Nacional de Perícia estão ampliando a fotografia. O rosto de uma pessoa específica no camarote está sendo borrado para se tornar irreconhecível. Giza está sorrindo consigo mesma enquanto retira o arroz da panela. Ela o estende para Joona e o observa umedecer as mãos e verificar se o arroz está frio bastante para fazer bolinhos. Sabia que Sodermal tinha seu próprio calvário. Calvário como Gólgota ou Calvária como de crânio. Um lugar para execuções. Giza balança a cabeça enquanto abre o armário de cozinha de Joona. Encontra 2 taças. Serve vinho branco em uma e água na outra. Giza parece relaxada. Suas sardas ficaram mais escuras e ela prendeu os cabelos despenteados em uma trança frouxa. Joona lava as mãos e pega um novo pano de prato. Giza vai até ele e coloca os braços ao redor de seu pescoço. Joona reage ao abraço colocando o rosto junto ao dela e inalando o cheiro dos seus cabelos enquanto sente as mãos dela acariciando gentilmente suas costas e seu pescoço. Vamos em frente, sussurra. Vamos tentar. Talvez, diz ele em voz baixa. Ela o aperta com força, depois solta os braços. Há momentos em que eu realmente tenho raiva de você, murmura enquanto se vira. Giza, sou quem sou, mas eu fico muito feliz por não vivermos juntos, diz ela, e sai da cozinha.
Ele a ouve se trancando no banheiro e se pergunta se deveria ir até lá e bater na porta, mas sabe que ela realmente quer ficar sozinha, então apenas continua a preparar o almoço. Pega um pedaço de peixe, o coloca na palma da mão e depois passa uma linha de wasabi nele. Alguns minutos depois Giza volta. Fica de pé no umbral e o observa terminando o sushi. Lembra que a sua mãe sempre tirava o salmão do sushi e o fritava antes de recolocá-lo no arroz? Comenta ela, rindo. Claro. Devo pôr a mesa? Por favor. Giza leva pratos e haxiz para a sala grande, interrompe a caminhada ao lado da janela e olha para Valingatem abaixo. Um grupo de árvores ilumina a vista com suas folhas verdes de final de primavera. Seus olhos passeiam pela paisagem agradável até Norra Bantorge, onde Joona Lina morou no ano anterior. Ela arruma a mesa de jantar amarelada, volta à cozinha para tomar um gole de vinho. O vinho perdeu sua acidez ao ser gelado. Ela reprime a repentina vontade de se sentar no chão de madeira laqueada sob a mesa e almoçar, comendo com as mãos como se ainda fossem crianças. Em vez disso, diz, fui convidada para sair. Convidada para sair. Ela confirma com um gesto de cabeça e sente que quer ser um pouco má, embora na verdade não queira. Fale sobre isso, diz Joona calmamente enquanto leva a bandeja com sushi para a mesa. Giza pega sua taça e diz relaxada. É que tem um cara no museu que está me convidando para jantar há 6 meses. As pessoas ainda convidam as outras para jantar atualmente. Giza sorri um tanto maliciosa. Está com ciúmes? Não sei. Talvez um pouco, admite Joona indo na direção dela. É sempre agradável ser convidado para jantar. É verdade. Giza enfia os dedos nos cabelos grossos de Joona. Ele é bonito. Na verdade. Sim. Que bom. Mas você sabe que eu realmente não quero. Giza sorri. Ele não responde e vira a cabeça. Você sabe o que eu quero. Continua Giza, suavemente. O rosto de Joona está um pouco pálido. Ela vê uma camada de suor na testa dele. Ele se vira para ela lentamente. Seus olhos escureceram até estarem negros e duros como um abismo. Joona? Chama. Esqueça isso. Desculpe-me. Joona parece prestes a dizer algo e começa a dar um passo quando as pernas fraquejam. Joona! Grita Giza, derrubando a taça da mesa quando corre para perto dele. Ela o segura e sussurra que logo passará. Após alguns minutos o rosto de Joona desfaz gradualmente sua expressão contorcida de dor. Giza se levanta para recolher os pedaços da taça quebrada do chão. Em seguida eles se sentam à mesa e comem em silêncio. Depois de um tempo Giza fala. Você não está tomando seu remédio. Ele me deixa sonolento. Eu preciso pensar. Neste momento é importante pensar claramente. Você me prometeu que continuaria com ele. Eu vou, tranquiliza-a. É perigoso não continuar, você sabe disso, sussurra ela. Assim que resolver este caso eu volto a tomar. E se nunca resolver, à distância. O Museu Nórdico parece ser uma bela imagem esculpida em ébano, embora seja construído de arenito e calcário. É um sonho renascentista de elegância com suas muitas torres e seus pináculos. O museu foi planejado como uma homenagem à soberania dos povos nórdicos, mas, quando foi inaugurado, em um dia chuvoso do verão de 1907, a união entre Suécia e Noruega havia se dissolvido e o rei estava morrendo. Joona caminha rapidamente pelo enorme saguão grandioso do museu e só para após ter subido as escadas. Ele se detém. Depois passa lentamente pelas vitrines iluminadas. Nada ali chama sua atenção. Ele segue em frente, seus pensamentos tomados por lembranças e pela tristeza da perda. O guarda o tinha visto chegar e colocará uma cadeira para eles junto a um mostruário específico. Joona Lina se acomoda e ergue os olhos para a coroa nupcial semidiante dele. Os 8 pontos da coroa são como mãos ligadas, e a coroa brilha suavemente sob a luz atrás do vidro fino. Joona consegue ouvir uma voz dentro de si e vê um rosto sorrindo para ele enquanto se senta ao volante do carro. Ele está dirigindo. Choveu naquele dia, mas agora o sol se reflete nas poças da estrada de forma tão brilhante que parece haver fogos iluminando-as por baixo. Ele se vira para o banco de trás para ter certeza de que Lume está bem preso. A coroa nupcial parece feita de tiras leves de couro ou cabelos trançados. Ele desfruta de sua promessa de amor e prazer e se lembra de como era sua esposa, seu sorriso sério, seus cabelos cor de areia roçando o rosto. Como está hoje? Pergunta o guarda. Joona ergue os olhos para o guarda, surpreso. O homem trabalha ali há muitos anos. Meia-idade, barba por fazer e olhos cansados. Na verdade não sei, responde Joona enquanto se levanta. Capítulo 49. O rosto borrado. Joona Lina e Saga Bauer estão no carro a caminho da reunião com Ponto Salma no escritório central da Silencia Defense. Levam a fotografia que os técnicos do Departamento Nacional de Investigação ampliaram. Eles viajam em silêncio rumo ao sul pela Autoestrada 73, que segue como uma pista suja para Ninashon. 2 horas antes Joona estava novamente olhando para as 4 pessoas sentadas no camarote. Rafael com seu rosto calmo e crânio calvo.
Palcrona com seu sorriso fraco em óculos de armação de metal. Salman, com a expressão plácida, quase juvenil. E Agathe Al-Agi, com a face enrugada e o olhar inteligente e pesado. Tenho uma ideia, dissera Joanna, encarando Saga. Se pudéssemos reduzir a qualidade da foto e retocá-la para que Salman não seja mais identificável. Ele fica em silêncio acompanhando seu raciocínio interior. O que conseguiríamos? Pergunta Saga. Ele não sabe que temos uma foto original definida, certo? Como saberia? Ele espera que deixemos a foto mais nítida, não o contrário. Exatamente. Fizemos todo o possível para identificar as 4 pessoas na fotografia. E descobrimos 3. A quarta está um pouco virada e o rosto está borrado demais. Você acha que devemos dar a ele a chance de mentir? Conclui Saga. Alegar que não estava lá e que não se encontrou com Palcrona, Agathe Al-Agi e Rafael. Se ele negar que esteve lá, então o encontro era o segredo. E se começar a mentir o pegaremos em uma armadilha. Eles passam por Anden e pegam a saída para Jodrolanken. Entram em uma área industrial cercada por uma floresta silenciosa. O escritório central da Silencia Defense fica em um prédio de concreto impessoal de um cinza pálido. Joanna examina-o com atenção, com suas janelas de vidro fumê. Pensa novamente nas 4 pessoas na foto que deflagrou uma cadeia de violência, levando à morte de uma jovem e à tristeza de sua mãe. Talvez Penélope Fernandes e Bjorn Auscon também estejam mortos por causa dessa foto. Joanna sai do carro e seu maxilar fica tenso. Salman, uma das pessoas na enigmática fotografia, está dentro daquele prédio naquele momento. A fotografia original está em segurança no Laboratório Nacional de Perícia em Linköping. Tommy Kofoen criou uma cópia que parece velha e gasta como a original. Um canto está rasgado e restos de fita adesiva podem ser vistos nos outros. Kofoe deixou o rosto e mão de Salman borrados, de modo que parece que Salman se movia no momento em que a foto foi tirada. Salman pensará que tem sorte, apenas ele não está reconhecível. Nada o liga ao encontro com Rafael Guide, Cal Palcrona e Agathe Al-Agi. A única coisa que precisa fazer é negar. Não é crime não se reconhecer em uma foto borrada e não se lembrar de ter encontrado certas pessoas. Eles se encaminham para a entrada. Se ele negar, o teremos apanhado em uma mentira e saberemos que deseja manter algo em segredo. O ar está opressivamente quente e úmido. Saga balança a cabeça com seriedade para Joanna enquanto passam pelas reluzentes e pesadas portas de entrada. E se Salman começar a mentir, pensa Joanna, garantiremos que ele continue a mentir até estar tão enrolado que não consiga se safar. A recepção é grande e fria. Quando Salman olhar para a fotografia e disser que não consegue identificar as pessoas nela, diremos que é uma pena que ele não possa nos ajudar. Joanna continua a pensar. Nós nos aprontaremos para sair e então pararemos e perguntaremos se ele pode dar mais uma olhada com uma lente de aumento. O técnico deixou um anel com um brasão gravado nítido na mão pendente. Perguntaremos a Salman se ele reconhece roupas, sapatos ou anel no mindinho. Ele será obrigado a mentir novamente, e então teremos um motivo para levá-lo para interrogatório e pressioná-lo mais. Atrás da mesa da recepção há um emblema vermelho iluminado com o nome da empresa e um logotipo sinuoso cercado por letras da escrita rúnica. Ele lutou enquanto tinha uma arma, diz Joanna. Você sabe ler runas? Pergunta Saga, cética. Joanna aponta para a placa com a tradução enquanto caminha até a mesa da recepção. Um homem pálido com lábios finos e secos está instalado atrás da mesa. Salman, informa Joanna secamente. Vocês têm um horário marcado. 14 horas, diz Saga. O recepcionista folheia alguns papéis, encontra um e lê. Sim, isso mesmo, começa ele, erguendo os olhos. Infelizmente, Salman pede desculpas. Ele não pode comparecer ao encontro. Não recebemos aviso de cancelamento, diz Saga. Precisamos falar com ele. Lamento muito. Por favor, ligue para ele. Informe que estamos aqui, diz Saga. Tentarei, mas acredito que ele está em reunião. No 4º andar, acrescenta Joanna. No 5º, corrige o recepcionista automaticamente. Saga senta-se em uma das cadeiras da recepção. O sol entra pelas janelas e se espalha como fogo por seus cabelos. Joanna permanece de pé enquanto o recepcionista leva o telefone ao ouvido e tecla um número. Há sinal de ocupado, e o recepcionista balança a cabeça. Desligue, ordena Joanna. Vamos fazer uma surpresa a ele. Surpresa, repete o recepcionista, inseguro. Joanna simplesmente caminha para a porta de vidro além da mesa da recepção e a abre. Nem precisa dizer a ele que estamos indo, avisa Joanna. Saga levanta-se da cadeira e segue Joanna. Espere. Chama o homem. Vou tentar. Eles continuam andando pelo corredor e entram em um elevador aberto. Apertam o botão para o 5º andar. A porta se fecha e o elevador sobe silenciosamente. Salman espera por eles quando a porta se abre. Tem por volta de 40 anos e há uma expressão de velhice e cansaço em seu rosto. Bem-vindos, diz secamente. Obrigado. Salman os examina rapidamente. Um detetive e uma princesa de conto de fadas, diz. Enquanto acompanham Salman por um corredor comprido, Joanna repassa mentalmente seu plano.
Joana sente um arrepio nas costas, como se Viola Fernandes estivesse abrindo os olhos naquele instante no necrotério, olhando para ele ansiosa. As paredes do corredor são de vidro fumê e criam uma aura de atemporalidade. O escritório em si é bastante grande e contém uma escrivaninha de olmo e um conjunto estofado cinza claro ao redor de uma mesinha de centro de vidro preto. Cada um toma uma das cadeiras estofadas. Salman sorri, desanimado, e junta as pontas dos dedos das mãos. Depois pergunta, por que estão aqui? Você sabe que Cal Palkrona, da IMP, está morto. Pergunta Saga. Salman balança a cabeça, confirmando. Ouvi dizer que foi suicídio. Nossa investigação ainda não foi concluída, explica Saga em tom amistoso. Investigamos uma fotografia que encontramos. Queremos descobrir quem são as pessoas ao redor de Palkrona. 3 das pessoas na foto estão nítidas, mas uma está borrada, diz Joana. Também gostaríamos que alguns de seus empregados dessem uma olhada. Talvez alguém o reconheça. Uma das mãos, por exemplo, está um pouco mais nítida. Compreendo, diz Salman, contraindo os lábios. Talvez alguém possa dizer quem é em função do contexto, diz Saga. Vale a pena tentar. Visitamos Pátria e Saab Bofors Dynamics, diz Joana. Ninguém de lá sabe. O rosto cansado de Salman não revela nada. Joana pensa consigo mesmo se Salman toma comprimidos para se manter calmo e confiante. Há alguma coisa claramente sem vida em seus olhos, uma falta de expressão e contato. Como se algo do lado de dentro tivesse saído do lugar, o deixando sem ligação com nada. Vocês devem achar que isso é importante, reflete Salman, cruzando as pernas. De fato achamos, diz Saga. Eu poderia ver a tal fotografia em comum? Pergunta Salman com seu modo relaxado mas impessoal. Além de Palkrona, identificamos o comerciante de armas Rafael Guide, diz Joana. Identificamos igualmente Aghat Al-Agi, conselheira militar do presidente al-Bashir. Mas ninguém reconhece essa quarta pessoa. Joana tira a pasta e então estende a fotografia em sua capa plástica. Saga aponta para a pessoa borrada. Joana observa que ela está concentrada em Salman de modo a registrar cada nuance, cada sinal nervoso em seu corpo, caso minta. Salman umedece os lábios e, embora as bochechas empalideçam antes de responder, dá um tapinha na fotografia e diz: Sou eu. É você? Sim. Salman ri, revelando dentes da frente pequenos e infantis. Tivemos uma reunião em Frankfurt. Continua ele com um sorriso satisfeito. Estávamos escutando um maravilhoso. Bem, não lembro o que estavam tocando. Talvez Beethoven. Joana tenta entender aquela confissão inesperada. Ele pigarreia. Você tem certeza? Claro, diz Salman. Bem, isso resolve o enigma, conclui Saga calorosamente, sem qualquer vestígio de seu equívoco. Talvez eu devesse pedir um emprego no Sapo, brinca Salman. Desculpe me perguntar. Mas qual era o assunto da reunião? Pergunta Joana. Agora posso falar sobre isso. Salman ri e olha diretamente para Joana. Essa foto foi tirada na primavera de 2008. Estávamos discutindo sobre um carregamento de munição para o Sudão. Aghat Al-Agi negociava em nome do governo. A área precisava ser estabilizada depois do acordo de paz em 2005. As negociações foram bastante demoradas, mas todo o nosso trabalho virou pó na primavera de 2009. Claro, ficamos abalados. Sim, vocês compreendem. E desde então não tivemos mais contatos com o Sudão. Joana olha para Saga, já que não tem ideia do que aconteceu na primavera de 2009. Saga está com uma expressão neutra, então ele decide fazer outra pergunta. Quantas reuniões tiveram? Apenas essa, responde ele. E até mesmo eu posso ver quão estranho é o diretor da INPE aceitar uma taça de champanhe. Você acha? Pergunta Saga. Não havia nada a celebrar. Talvez ele apenas estivesse com sede, diz Salman com um sorriso. Capítulo 50. O esconderijo. Penélope e Bjorn não têm ideia de quanto tempo permaneceram escondidos naquela fenda profunda na face de um penhasco. Simplesmente não conseguiam mais correr. Seus corpos estavam além da exaustão, e eles haviam feito turnos dormindo e vigiando. No começo, parecia que seu perseguidor antecipara cada movimento que fizeram, mas agora a sensação de sua presença imediata desaparecera. Por algum tempo ele ficará perceptivelmente quieto. Aquela sensação desagradável em suas costas, a sensação arrepiante de alguém correndo logo atrás, desapareceram no instante em que haviam feito a escolha imprevisível de seguir para o centro da floresta, longe de humanidade e continente. Penélope não está certa se a secretária eletrônica da mãe captou alguma de suas palavras. Mas logo alguém encontrará o barco de Bjorn, pensa ela. Depois disso a polícia começará a procurar por nós. Eles só precisam ficar tempo suficiente escondidos de seu perseguidor. Embora a superfície arredondada pedra acima esteja coberta de musgo, a fenda no penhasco é de pedra nua, e de muitos pontos pinga água limpa. Estava quente quando encontraram aquele lugar,
e eles haviam lambido a água e decidido ficar ali o restante do dia. No final da tarde, enquanto o sol se punha atrás da sombra das árvores, eles haviam adormecido. Sonhos e lembranças distantes se misturam na cabeça de Penélope. Ela ouve Viola tocar Brilha, Brilha Estrelinha, em seu pequeno violino cujos adesivos no braço indicam onde os dedos devem tocar. Ela vê Viola passar sombra rosa nas pálpebras e beliscar as bochechas em frente ao espelho. Penélope engasga ao acordar. Bjorn está sentado desperto com os braços ao redor dos joelhos, tremendo. Amanhece depois da terceira noite, e eles não suportam mais. Estão com fome e fracos. Deixam o esconderijo e começam a caminhar. Já é quase manhã quando Penélope e Bjorn chegam à beira d'água. Os raios vermelhos do sol formam fachos brilhantes entre os compridos véus de nuvens. A água está parada na serenidade da manhã. 2 cisnes mudos deslizam lado a lado na superfície, silenciosamente nadando para longe. Bjorn estica a mão para levar Penélope para a água. Suas pernas fraquejam de fadiga. Ele escorrega, depois se equilibra sob uma pedra enquanto levanta. Penélope olha rigidamente para a frente com expressão vazia enquanto tira os tênis, une os pés do calçado pelos cadarços e os pendura no pescoço. Venha, sussurra Bjorn. Vamos apenas nadar. Não pense nisso. Apenas continue a nadar. Penélope quer pedir a ele para esperar. Não está certa de que consegue fazer isso, mas ele já está entrando na água. Ela sente um arrepio e olha para a ilha em frente a eles, mais para dentro do arquipélago. Ela entra e sente a água fria em suas canelas e então nas coxas. O fundo sob seus pés é pedregoso e escorregadio, mas logo desaparece. Ela não tem tempo de hesitar e começa a nadar seguindo Bjorn. Seus braços doem e suas roupas a seguram quando nada para longe da margem. Bjorn já está bem à frente. É um grande esforço. Cada braçada parece insuportável, com cada músculo clamando por descanso. A ilha de Quimendo é uma praia do outro lado. Penélope bate pernas exaustas, lutando para continuar boiando. Os primeiros raios de sol sob a copa das árvores são ofuscantes. Machucam seus olhos e ela deixa de nadar. Não sente cãibras, mas seus braços não aguentam mais. Estão desistindo. Em poucos segundos suas roupas molhadas começam a arrastá-la para baixo antes que seus braços obedeçam aos comandos novamente. Quando volta à superfície e arfa em busca de ar, está aterrorizada. A adrenalina corre por seu corpo e ela suga mais ar, mas perdeu a noção de direção. Vê apenas o oceano. Para num ponto e gira apenas para se impedir de gritar. Finalmente vê a cabeça em movimento de Bjorn pouco acima da superfície da água, cerca de 50 metros à frente. Penélope recomeça a nadar, mas não está certa de que conseguirá chegar à outra ilha. Os tênis ao redor do pescoço dificultam suas braçadas, e ela tenta se livrar deles, mas os cadarços se prendem no crucifixo. Então a fina corrente do crucifixo se rompe e tudo vai para o fundo do mar. Ela continua nadando, sentindo o coração bater forte no peito. Demora um momento para se dar conta de que consegue ver Bjorn cambaleando na direção da terra. Está olhando para trás para ela quando devia estar procurando abrigo. Seu perseguidor poderia estar no litoral norte da ilha Ono, procurando por eles com binóculos. Penélope desacelera cada vez mais. Sente o peso e a lentidão de suas pernas à medida que o ácido lático se espalha. Mal consegue nadar. Bjorn parece amedrontado. Entra na água novamente, indo na direção dela. Ela está prestes a desistir, mas dá uma braçada após a outra. Finalmente sente o chão sob seus pés. Bjorn está na água a seu lado e passa o braço ao redor dela, puxando-a para perto e então para a praia de areia cheia de seixos. Esconder, sussurra Penélope roucamente. Ele a ajuda a sair da praia, indo na direção dos pinheiros, até que não conseguem mais ver o oceano. Caem sobre musgo e amoreiras e se abraçam, tanto para se aquecer quanto para se consolarem. Não podemos continuar com isso, diz Penélope com os dentes batendo, o rosto apertado sob o peito dele. Vamos nos ajudar. Finalmente se levantam, apoiados um no outro, e recomeçam a andar em silêncio sob pernas rígidas, na direção leste. 20 minutos depois saem do outro lado da ilha. O sol está alto no céu, o ar fica mais quente. Penélope para ao ver uma bola de tênis caída na grama alta de uma clareira. Sua cor verde amarelada é completamente estranha. Ergue os olhos e vê uma casinha vermelha. Está quase inteiramente escondida atrás de uma sebe alta de lilazes. As cortinas em todas as janelas estão fechadas e há uma rede no caramanchão. A grama está alta demais e um galho partido da velha macieira está caído sob a trilha de lajota cinza. Não tem ninguém em casa, sussurra Penélope. Eles se esgueiram para mais perto, preparados para ouvir um cão latir ou alguém gritar. Espiam pelas aberturas das cortinas e continuam seguindo para a frente da casa e testando a porta. Está trancada. Vou quebrar uma janela, diz Bjorn. Precisamos descansar. Junto à parede há um vaso de argila com uma planta de folhas verde claras. Penélope sente o cheiro doce de lavanda. Ela se curva para pegar uma das pedras no vaso. A pedra é de plástico, e sob ela há uma pequena tampa. Ela a abre e tira a chave antes de recolocar a pedra falsa. Do lado de dentro o piso é de pinho.
Penélope sente as pernas tremendo. Estão prestes a fraquejar. O papel de parede tem uma luxuosa padronagem. Penélope está tão cansada e faminta que a casa parece irreal. Uma casa de chocolate de um conto de fadas. Fotos emolduradas cobrem as paredes. Bjorn e Penélope reconhecem muitos rostos de programas de televisão suecos populares. Seu Joel, Bent Bedrup, Kjell Lona, Arne Gerfors, Magnus Arenston, Malena Ivarsson, Jacob Dalin. Eles caminham pela casa, passando pela sala de estar e chegando à cozinha. Olham ao redor com olhos preocupados. Não podemos ficar aqui, Penélope sussurra. Bjorn vai à geladeira e a abre. As prateleiras estão cheias de comida fresca. A casa não está abandonada de todo. Bjorn agarra um pouco de queijo, uma peça de salame, leite. Penélope encontra uma baguete e uma caixa de cereal matinal na despensa. Eles rasgam o pão e passam queijo um para o outro enquanto arrancam pedaços, ansiosos. Bjorn engole leite diretamente de caixa. Escorre pelos cantos de sua boca para o pescoço. Penélope morde o salame e o engole com punhados de cereal matinal. Pega a caixa de leite de Bjorn e bebe tanto que engasga, depois bebe um pouco mais. Sorriem nervosamente um para o outro, se afastando da janela enquanto devoram a comida antes de enfim desacelerarem. Vamos encontrar roupas secas antes que tenhamos de ir embora novamente, diz Penélope. Enquanto vasculham a casa, sentem o calor da comida se espalhando dentro deles. O sangue parece circular mais facilmente, embora o estômago deles doa. No quarto principal há um guarda-roupas em toda a extensão da parede, com portas espelhadas. Penélope avança e empurra metade da porta para um lado. O que é isso? Há paletós dourados, faixas pretas brilhantes, um smoking dourado e um casaco de pele macio de comprimento médio. As sobrancelhas de Penélope se erguem enquanto vasculha as sungas de todos os tipos, transparentes, com padronagem de tigre, camufladas e fios dentais. Ela abre a porta do outro guarda-roupa e encontra roupas mais simples, suéteres, paletós, calças. Procura rapidamente e escolhe algumas peças. Desequilibrada, tira as roupas encharcadas. Ela se vê nua no espelho. Está coberta de hematomas e seus cabelos emaranhados caem em cachos pretos. Seu rosto está marcado de arranhões e machucados nas bochechas. Há sangue ainda nos cortes na coxa, e o quadril está esfolado da queda do penhasco. Veste calças listradas, uma camiseta com a frase "Coma mais aveia", escrita e por cima um agasalho com capuz. O agasalho é tão comprido que chega aos joelhos. Ela se aquece o bastante para todo o seu corpo querer relaxar. De repente se desfaz em lágrimas, mas se controla, limpando as bochechas. Vai para o saguão e procura calçados. Encontra um par de botas de marinheiro azuis que lhe cabem. De volta ao quarto, Bjorn, embora molhado e enlameado, vestiu calças de flanela lilás. Seus pés estão horríveis, cobertos de terra e feridas, deixam pegadas de sangue onde quer que ele vá. Coloca uma camiseta azul e um paletó de couro estreito com lapela larga. Penélope recomeça a chorar, as lágrimas escorrendo em ondas. Não consegue mais contê-las. É como se toda a angústia e todo o terror tivessem encontrado o caminho para sair. O que está acontecendo? Pergunta, soluçando. Não tenho ideia, sussurra Bjorn. Nem sequer vimos o rosto dele. O que ele quer de nós? Que porra ele quer? Por que está atrás de nós? Porque quer nos machucar. Ela passa a manga do suéter pelo rosto. Acho, diz. Quer dizer, e se Viola fez algo ruim, algo idiota? Você sabe que o namorado dela, Sergei, o cara com quem ela brigou, deve estar ligado a algo criminoso. Talvez. Só sei que ele trabalhava como segurança. Penny, só estou dizendo que Viola, ela é tão. Talvez tenha feito alguma coisa errada. Não, não é ela, sussurra Bjorn. O que quer dizer? Não sabemos nada. Você não precisa me tranquilizar. Há algo que eu tenho de ele, o homem que estava atrás de nós. Talvez ele apenas tivesse algo a nos dizer. Não, eu sei, isso é ridículo. Quer dizer, não sei o que quero dizer. Penny, diz Bjorn, sério. Tudo o que aconteceu é culpa minha. Ela o fita. Os olhos dele estão injetados e as bochechas queimam em vermelho contra a pele pálida. O que está dizendo? Pergunta em uma voz mortalmente baixa. Ele engole em seco, desajeitado, antes de explicar. Eu fiz algo inacreditavelmente idiota. Penny. O quê? O que você fez? Aquela fotografia? Responde. É tudo por causa daquela fotografia. Que fotografia? Aquela de Palkrona e Guide. Essa mesma. Entrei em contato com Palkrona. Responde Bjorn sinceramente. Disse a ele que queria dinheiro pela fotografia. Mas, você não fez isso, sussurra ela. Penélope o encara e instintivamente recua, conseguindo derrubar a mesa de cabeceira com o copo de água e o despertador. Pen? Não. Não. Apenas cale a boca, merda, grita. Não estou entendendo. Que porra você está tentando me dizer? Você não pode estar dizendo. Você não pode ter. Você perdeu a cabeça. Você tentou chantagear Palkrona.
Onde você estava com a cabeça? Escute. Eu me arrependi imediatamente. Sei que era errado. Ele recebeu a foto. Eu mandei pelo correio. O quarto fica em silêncio. Penélope tenta entender o que Bjorn acabou de dizer. Pensamentos confusos giram em sua cabeça, e ela tenta compreender a confissão de Bjorn. Aquela fotografia era minha, diz ela devagar. Ainda está tentando organizar as ideias. Podia ser de extrema importância. Talvez uma fotografia inacreditavelmente importante. Ela me foi dada em confiança. Alguém pode conseguir explicar. Eu precisava de dinheiro. Não queria vender meu barco, sussurra Bjorn. Parece prestes a chorar. Ainda não estou entendendo. Você mandou a fotografia para Palkrona. Eu tive de fazer isso, Penny. Sei que era sua e que foi errado mandar, mas precisei dar a fotografia a ele. Preciso pegá-la de volta. Diz, desesperada. Você não entende. E se a pessoa que mandou para mim quiser de volta? Isso é importante. Diz respeito a exportações suecas de armas. Não tem a ver com seu dinheiro ou com a falta dele. Não tem nada a ver com você ou comigo. Isso está bem acima de nós, Bjorn. Penélope olha para ele, desesperada. O volume de sua voz aumenta até que está praticamente berrando. Isso tem a ver com a vida de seres humanos. Você me traiu. Com essas palavras sua voz cai pesadamente. Estou com tanta raiva que poderia bater em você. Isso é algo com que simplesmente não posso lidar agora. Mas, Penny, eu não sabia. Choraminga ele. Como poderia saber? Você nunca me conta nada. Tudo que você disse foi que a foto iria constranger Palkrona. Você nunca disse. Ela o interrompe. Qual a importância disso? Eu só pensei. Cale a boca. Grita. Não quero escutar suas desculpas idiotas. Você tentou chantagear alguém. Você é um filho da puta ganancioso. Eu não conheço você. E você certamente não me conhece. Ela fica em silêncio e os dois se encaram. Uma gaivota grita enquanto sobrevoa a água e depois outras gaivotas somam seus gritos como ecos queixosos. Precisamos sair daqui logo, diz Bjorn sem energia. Penélope balança a cabeça, concordando. E então eles ouvem o clique da porta da frente se abrindo. Instintivamente vão para o fundo do quarto. Ouvem os passos pesados de um homem. Bjorn tenta abrir as portas duplas, mas estão trancadas. Penélope tenta destrancar as janelas, mas já sabe que é tarde demais. Capítulo 51. O vencedor. Que porra vocês estão fazendo aqui? Cobra o homem com voz rouca, do umbral. Penélope entende imediatamente que ele é o dono da casa, não seu perseguidor. É baixo, largo, rechonchudo. Seu rosto parece familiar, como alguém a quem ela foi apresentada um dia. Vocês são viciados em drogas? Pergunta ele com interesse. Tudo se encaixa. Eles invadiram a casa de Ossian Wallenberg. Ele foi uma celebridade adorada da televisão, que esteve no ar pela última vez 10 anos antes. Apresentou muitos programas populares de variedades, Sexta-feira Dourada, Alto do Muro, Noite do Leão. E havia disputas em seus programas, jogos, prêmios e convidados especiais. Todo o programa Sexta-feira Dourada terminava da mesma forma. Ossian levantava seu convidado. Sorria. E seu rosto ficava vermelho. Penélope lembrava que quando era criança ele um dia levantara Madre Teresa. A delicada idosa ficará totalmente aterrorizada. Ossian Wallenberg era conhecido por seus cabelos dourados, suas roupas extravagantes, e sua maldade estudada. Sofremos um acidente, diz Bjorn. Temos de avisar a polícia. Entendo, diz Ossian, indiferente. Tenho apenas celular aqui. Tudo bem. Por favor, precisamos dele emprestado. Estamos desesperados. Ossian pega seu celular, olha para ele, depois o fecha novamente. O que está fazendo? Pergunta Penélope, quase gritando. Eu faço o que quero, responde Ossian. Olhe, realmente precisamos do seu telefone emprestado, diz. Então vocês vão precisar da minha senha. Que jogo é esse? Ossian se apoia no batente da porta e os observa um pouco. Apenas pensem, um casal de viciados chega até o velhinho. Não somos. Ninguém se importa, diz Ossian. Vamos embora. Penélope diz a Bjorn. Mas Bjorn parece incapaz de se mover. Suas bochechas, seus lábios estão brancos e ele se sustenta com uma mão na parede. Desculpe-nos por termos invadido sua casa, explica-se ele. Pagaremos por tudo que pegamos. Mas realmente precisamos usar seu telefone neste momento. Como ela disse, é uma situação desesperadora. E qual o seu nome? Interrompe Ossian, sorrindo. Bjorn. Você fica bonito com meu paletó, Bjorn. Mas por que não uma gravata também? Tenho uma gravata que combina perfeitamente com o paletó. Ossian vai até o guarda-roupa e tira uma gravata de couro azul. Fazendo o jogo, Bjorn se submete a tê-la colocada no pescoço. Você deveria chamar a polícia, diz Penélope. Dizer que 2 drogados invadiram sua casa e você os flagrou. Isso não é engraçado, retruca Ossian.
Então o que você quer? Pergunta Penélope, desesperada. Ocean reca um passo e analisa os invasores. Não gosto dela, diz ele a Bjorn. Mas você, por outro lado, você tem estilo. Meu paletó realmente fica bem em você. Vamos deixar que ela fique com aquele suéter feio. Certo. Fica parecendo uma coruja. Nem sequer parece sueca. Parece uma. Pare com isso, diz Bjorn. Ocean se aproxima de Bjorn e balança o dedo no rosto dele. Seja bonzinho, provoca. Sei quem você é, diz Penélope. Fico contente, diz Ocean com um sorriso. Bjorn olha para ela e de volta para Ocean. Penélope desaba na beirada da cama e tenta respirar calmamente. Espere um minuto, diz Ocean. Eu também a conheço. Vi você na TV. Reconheço você. Participei de alguns debates políticos e agora você está morta, sorriu Ocean. O corpo inteiro dela fica tenso. Que palavras estranhas. Ela tenta entender do que ele está falando ao mesmo tempo em que busca um modo de escapar. Bjorn desliza pela parede até o chão, completamente pálido e incapaz de dizer uma palavra. Se não quer nos ajudar, então simplesmente iremos embora e encontraremos alguém que queira, diz Penélope. Claro que quero ajudar vocês. Claro. Ocean vai até o corredor e volta com uma sacola de compras da qual tira um maço de cigarros e um jornal vespertino. Joga o jornal na cama e vai para a cozinha com os cigarros. Penélope vê na primeira página uma foto sua. Uma maior de Viola e uma de Bjorn. Acima da foto de Viola está a palavra morta, e sobre as deles, desaparecidos. Drama no barco, 3 podem estar mortos, grita a manchete. Penélope consegue imaginar a mãe, aterrorizada e arrasada de dor, talvez totalmente paralisada, os braços ao redor do corpo, como fizera quando haviam sido presas. O piso rende quando Ocean volta. Vamos fazer um jogo. Do que está falando? Realmente estou a fim de um jogo. Uma competição. Uma competição, sussurra Bjorn, inseguro. Vão me dizer que não sabem o que é uma competição? Claro, was. Penélope analisa Ocean e se dá conta de que estão em uma situação ruim. Ninguém sabe que ainda estão vivos. Ele pode até decidir matá-los, já que todos acreditam que já estão mortos. Ele está testando o poder que tem sobre nós, diz Penélope. Você nos dará o telefone e a senha se jogarmos? Pergunta Bjorn. Apenas se vencerem, responde Ocean, sorrindo para eles com dentes brilhantes. O que acontece se perdermos? Pergunta Penélope. Capítulo 52. O mensageiro. Axel Riesen caminha até a janela da cozinha e olha por sobre as roseiras, além da cerca de ferro, para a rua e na direção da ampla escadaria da igreja em Gelbrek. No instante em que assinará seu nome no contrato de trabalho, assumirá todos os deveres e responsabilidades do falecido Carl Palkrona. Parecia muito bom, parecia certo. A primeira coisa a fazer, disse a si mesmo, é começar uma colaboração com as Nações Unidas no que diz respeito à Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas. Ele sorri consigo mesmo e fica maravilhado com as estranhas reviravoltas da vida. Depois se lembra de Beverly. Seu estômago se contrai de preocupação. Uma vez ela dissera que iria à loja, mas 4 horas depois ainda não tinha voltado. Ele saíra para procurá-la. Finalmente a encontrara sentada em um carrinho de mão do lado de fora do Museu do Observatório. Estava confusa. Cheirava a álcool e sua roupa íntima desaparecera. Alguém grudara chicletes em seus cabelos. Dissera que encontrara alguns garotos no parque. Eles estavam jogando pedras em uma pomba machucada, explicou Beverly. Então achei que se desse meu dinheiro eles iriam parar. Mas só tinha 12 coroas. Não era suficiente. Em vez disso eles quiseram que eu fizesse outra coisa. Disseram que iriam pisar na pomba até a morte se eu não fizesse. Ela ficou em silêncio e lágrimas brotaram em seus olhos. Eu não queria, mas sentia muita pena da pomba. Axel pega o celular e liga para o número de Beverly. Enquanto toca, ele olha para a rua. Além do prédio que um dia abrigou a embaixada chinesa, até a casa escura onde a instituição católica Opus Dei tem sua sede principal. Seu próprio imóvel é uma mansão enorme que ele e o irmão, Robert, dividem. Fica na Brajevagem, no meio de Larkaden, um bairro chique entre Ostermal e Vasasta. Todas as casas ali são parecidas, como se fossem crianças da mesma família. A residência Riesen tem 2 apartamentos, um de cada lado. Cada um tem 3 andares altos, totalmente isolados uns dos outros. O pai deles, Erlof Riesen, morrera havia 20 anos. Fora embaixador sueco na França e depois na Inglaterra, enquanto o irmão, Torley Riesen, havia sido um pianista famoso que se apresentará no Symphony Hall de Boston e na Große Musikvereinigung de Viena. A nobre casa dos Riesen sempre se entregará a 2 profissões, diplomatas e músicos clássicos, e as duas eram estranhamente similares. Exigiam obediência e submissão absolutas. O pai e a mãe, Erlof e Alice Riesen, fizeram um acordo lógico.
Desde criança Axel se dedicaria à música, enquanto o irmão mais jovem, Robert, seria formado na profissão de diplomata do pai. Esse arranjo foi virado de cabeça para baixo quando Axel cometeu o maior erro de sua vida. Tinha 17 anos quando foi obrigado a abandonar a profissão de músico. Foi enviado para uma academia militar, enquanto Robert se tornava o músico da família. Axel aceitou sua punição, até mesmo achou justa, e desde aquele dia jurou nunca mais pegar o violino. A mãe de Axel nunca mais falou com ele. Após 9 toques, Beverly atende ao telefone, tossindo. Alô? Onde você está? Cobra Axel. Estou. Ela devia ter afastado o rosto do telefone, pois ele não conseguiu entender as palavras seguintes. Não consigo ouvir, diz ele, ainda mais assustado. Sua voz é aguda e forçada. Está com raiva de mim? Apenas me diga onde você está. Pede. Você está falando demais, diz ela, e ri. Estou no meu apartamento. Claro. Tudo bem com você. Só estava preocupado. Bobo. Eu ia ver um programa sobre a Princesa Vitória. Ela desliga e ele sente uma preocupação contínua. Há um tom estranho na voz dela. Ele olha para o telefone e fica pensando se devia ligar de novo. Dá um pulo quando o telefone começa a tocar. Riessen. Aqui é Jürgen Grunlicht. Oi, diz Axel, com alguma surpresa na voz. Como foi sua reunião com a equipe? Bastante frutífera, responde Axel. Colocou o Quênia como prioridade, espero. Bem como o certificado de usuário final da Holanda, diz Axel. Havia muito na mesa e estou esperando para decidir minha posição. Preciso pesquisar um pouco mais. Mas o Quênia, interrompa Grunlicht. Já assinou a autorização de exportação? Salma está em cima de mim perguntando por que não sai. Você entende que este é um negócio grande já bastante atrasado. A EMP tinha dado a eles uma decisão preliminar positiva e eles foram em frente com a produção. Um carregamento enorme já enviado de Trollhättan para o porto de Gotemburgo. O dono está enviando um navio de contêineres do Panamá amanhã. Eles irão descarregar durante o dia e depois poderão carregar a munição no dia seguinte. Jürgen, eu entendo tudo isso. Eu repassei a papelada e claro, que irei assinar, mas acabei de começar no trabalho. E preciso ser minucioso. Eu mesmo repassei o negócio inteiro, diz Jürgen rispidamente. Não há nada nele que não seja claro. Não, Was. Onde você está agora? Em casa, diz Axel, ainda mais perplexo. Mandarei a papelada por mensageiro, diz Jürgen secamente. O mensageiro irá esperar enquanto você assina. Assim não perderemos mais tempo. Isso realmente não é necessário. Cuidarei disso amanhã, protesta Axel. 20 minutos depois Axel atende a porta cuja campainha era tocada persistentemente pelo mensageiro enviado por Jürgen Grunlicht. Ele está muito perturbado com a obstinação de Grunlicht. Por outro lado, não parece haver motivo algum para adiar aquele negócio. Capítulo 53. A assinatura. Axel abre a porta e recebe o mensageiro de bicicleta. O ar quente da noite entra na casa com a música vigorosa da festa de final de ano da Faculdade de Arquitetura. Axel pega a pasta e ainda se sente incomodado de assinar o contrato na frente do mensageiro. Parece estar se submetendo a alguma pressão. Só um minuto, diz, fazendo um gesto para o mensageiro esperar no corredor. Axel vai para o seu lado da casa, passando pela biblioteca e chegando à cozinha, deixando para trás os balcões de granito, os armários pretos brilhantes, até a geladeira de porta dupla com sua máquina de gelo. Tira uma mini garrafa de água mineral e bebe do gargalo enquanto afrouxa o nó da gravata. Senta-se em um banco alto perto do balcão do bar e abre a pasta. Tudo está arrumado, limpo e aparentemente em ordem. Cada apêndice está em seu devido lugar. A opinião do Comitê de Controle de Exportações, a classificação, a decisão preliminar, as cópias para o Departamento de Relações Exteriores e o anúncio legal. Ele examina o documento referente à permissão de exportação e folheia até a linha onde o diretor-geral da Inspetoria Nacional de Produtos Estratégicos deve colocar sua assinatura. Um arrepio percorre seu corpo. Aquele é realmente um grande negócio. Parece ser uma questão de rotina apenas postergada pelo trágico suicídio de Karl Paulkrona, mas está claro que afeta seriamente a balança comercial do seu país. Ele entende que a situação de Salma é tão precária que aquele atraso poderia afundar sua empresa caso se alongasse muito. Mas, embora entenda isso, Axel também entende que está sendo pressionado a aprovar a exportação de munição para o Quênia sem a oportunidade de ponderar ele mesmo a situação. Axel toma a decisão e imediatamente se sente muito melhor. Ele dedicará sua atenção àquela questão nos próximos dias, e só então assinará a aprovação. Ele irá assinar, está bastante certo disso, mas não pode assinar naquele momento. Não se importa caso fiquem com raiva ou aborrecidos. Ele é a pessoa que tem de tomar a decisão. Agora ele é o diretor-geral da Inspetoria Nacional de Produtos Estratégicos. Ele rabisca um rosto sorridente e desenha um balão de diálogo com uma palavra na linha de assinatura. Axel retorna ao saguão com uma expressão séria e devolve a pasta ao mensageiro. Depois sobe para o salão.
Está pensando se Beverly realmente está no andar de cima ou se não teve coragem de lhe dizer que escapulira. E se ela fugir e então desaparecer? Axel pega o controle remoto do aparelho de som e seleciona um apanhado dos primeiros trabalhos de David Bowie. Seu aparelho de som parece uma lâmina de vidro brilhante. Não tem fio e as caixas de som são embutidas nas paredes, totalmente invisíveis. Ele vai até o sofisticado armário de bebidas, abre suas portas esculpidas e avalia as garrafas brilhantes. Hesita antes de pegar uma garrafa numerada de uísque azelbo da Springland Distillery, localizada na região de Campbellton, Escócia. Axel visitou a área uma vez e ficou encantado com os barris centenários. Eram bastante gastos, pintados de vermelho claro e ainda em uso. Ele tira a rolha e sente o perfume do uísque, terra profunda e escura como um temporal. Então recoloca a rolha e devolve a garrafa ao armário lentamente. O sistema de som está tocando uma música do Hunky Dory. David Bowie canta, But her friends no very to be seen. Now she walks through her sunken drawing. To the seat with the clearest view. And she's okay to the silver screen. Há uma batida na porta do apartamento do irmão. Axel olha pelas enormes janelas panorâmicas com vista para o jardim mal cuidado. Fica pensando se Robert passará por ali. E nesse momento ouve a batida em sua própria porta. Entre, diz Axel. Robert entra parecendo perturbado. Sei que você toca esse lixo para tentar me enlouquecer. Mas... Axel sorri e começa a cantar junto. Take a look at the law. Beating up the wrong guy. Oh man. Wonder if he'll ever know. He's in the best-selling show. Robert dá alguns passos de dança e caminha até o armário de bebidas aberto. Dá uma olhada nas garrafas. Vá em frente e sirva-as, oferece Axel secamente. Você poderia dar uma olhada no meus trocer? Posso desligar a música um momento. Axel dá de ombros. Robert aperta stop. Os trocer está concluído. Fiquei acordado a noite inteira. Explica Robert com um sorriso largo. Coloquei as cordas esta manhã cedo. Há um momento de silêncio entre eles. Muito tempo antes sua mãe decidirá que Axel seria um violinista famoso. Alice Riesen fora musicista profissional e tocará durante 10 anos como segundo violino da Orquestra de Música de Câmara da Ópera de Estocolmo. Claramente preferia seu primogênito. Tudo desmoronara quando Axel, no Colégio Real de Música, se tornará um dos 3 finalistas da competição Johann Friedrich Berwald para jovens solistas. Teria sido uma transição rápida dali para a elite mundial. Mas depois da competição Axel ingressara na Academia Militar de Karlsruhe. Robert matriculara-se na Academia Real Sueca de Música. Nunca se tornou um astro do violino. Por outro lado, toca em uma orquestra de câmara e tem um ateliê famoso onde recebe encomendas de instrumentos de cordas do mundo inteiro. Mostre-me seu violino, diz Axel após algum tempo. Robert confirma com um aceno e vai pegar o instrumento. É um belo violino com um verniz vermelho vivo e fundo de bordo tigrado. Ele fica de pé diante do irmão e começa a tocar uma passagem em tremolo de uma peça de Béla Bartók inspirada por uma viagem pelo interior da Hungria. Axel sempre gostou de Bartók, inimigo declarado do nazismo, que foi obrigado a fugir de sua terra natal. Axel admira a capacidade de Bartók de ser profundamente reflexivo, mas ao mesmo tempo, capaz de criar breves descargas de puro prazer. Ou escrever música popular melancólica em meio às ruínas de uma grande catástrofe, pensa Axel enquanto Robert conclui a peça. Parece bom, diz Axel. Mas você deveria deslocar a alma ligeiramente, já que há um ponto morto que... Robert fecha a cara. Daniel Strosser disse que queria um som como este, diz Robert. Ele quer que o violino soe como um Birgit Nilsson jovem. Então você definitivamente não deve deslocar a alma, diz Axel com um sorriso. Você não entende. Eu queria que você... Afora isso é um instrumento excelente, apressa-se em acrescentar Axel. Você ouve o som, seco e aguçado e... Não estou dizendo que é um violino ruim, continua Axel, impassível. Só estou dizendo que há um ponto no som que não está vivo. Vivo. É um intérprete de Bartók comprando este violino, diz Robert. Estamos falando de Bartók. E isso não é a mesma coisa que David Bowie. Talvez eu tenha ouvido errado, responde Axel em voz baixa. Robert abre a boca para responder quando batem à porta. É a esposa de Robert, Annette. Ela abre e sorri quando vê Robert segurando seu violino. Então você está testando o Strosser? Pergunta, ansiosa. Sim, responde Robert de modo deselegante. Mas Axel não gosta dele. Não é verdade, protesta Axel. Eu estou certo de que seu cliente ficará totalmente satisfeito. O que eu estava dizendo podia ser apenas minha imaginação. Ah, Robert, não dê ouvidos a ele, diz Annette com irritação. O que ele sabe? Robert agora só quer ir embora e levar a esposa consigo para evitar uma cena, mas ela se vira para Axel. Confesse que você apenas imaginou uma falha. Exige. Não há falha nele, apenas um ajuste na alma que... E quando foi a última vez em que você tocou? Há 30 anos, 40, você não passava de uma criança. Você deve a Robert um pedido de desculpas. Deixe para lá, diz Robert. Diga que lamenta, exige Annette. Certo, eu lamento, diz Axel. Ele sente as bochechas corando.
Você não quer que Robert tenha a fama que seu novo violino merece. Eu lamento. Axel liga seu som novamente muito alto. Zig Sardusto começa a rolar. A música soa como duas guitarras que não foram devidamente afinadas e um cantor que busca a nota certa. Goodbye, love. Goodbye, love. Annette murmura alguma coisa mais sobre a falta de talento de Axel, mas Robert manda que cale a boca enquanto a arrasta para fora da sala. Axel aumenta ainda mais o volume e a bateria e o baixo mudam a música. Didn't know what time it was and the lights were low. Oh. Iliane back on my radio. Oh. Axel fecha os olhos e sente como queimam no escuro. Já está muito cansado. Há momentos em que consegue dormir meia hora. E outros em que não consegue dormir nada, mesmo quando Beverly está na cama a seu lado. Nesses momentos ele se enrola em um cobertor e vai se sentar na varanda envidraçada, com vista para as belas árvores velhas do jardim. Ele fica sentado ali até a luz úmida do alvorecer aparecer. Claro que Axel entende perfeitamente o que há de errado consigo, e fecha os olhos e pensa novamente no dia em que toda a sua vida mudou. Capítulo 54. A competição. Penélope e Bjorn se observam com olhos cansados e sérios. Através da porta fechada, eles podem ouvir Ossian Wallenberg cantando Do You Want to See a Star, como Zara Leander enquanto arruma os móveis. Podemos pegá-lo, sussurra Penélope. Talvez. Temos de tentar. E depois, vamos torturá-lo para conseguir a senha. Acho que ele nos dará assim que assumirmos o controle, diz Penélope. E caso contrário, ela cambaleia de exaustão enquanto caminha até a janela e começa a soltar os ganchos. Seus dedos estão feridos e inchados. As unhas estão quebradas e sujas de terra, argila e cascas de ferida. Talvez possamos subir mais a praia, diz ela. Bom, vá em frente. Não vou deixar você para trás. Não consigo mais continuar, Penny, diz, sem olhar para ela. Meus pés, não consigo mais correr. No máximo poderia andar mais meia hora. Eu o ajudo. Talvez não haja mais ninguém com o telefone na ilha inteira. Não sabemos. Não temos a mínima ideia. Não quero ser parte dessa desagradável. Penny, temos de entrar em contato com a polícia. Não temos escolha. Precisamos usar o telefone dele. Ossian escancara a porta com um sorriso. Está vestindo um paletó com estampa de pele de leopardo, tendo apenas uma tanga por baixo. Ele os conduz cerimoniosamente a um enorme sofá. As cortinas ainda estão fechadas, e ele afastou os outros móveis para o lado de modo a criar um grande espaço na sala, possibilitando que ele se mova livremente. O homenzinho entra na região iluminada por suas luminárias de piso, se detém e vira. Senhoras e senhores, o tempo voa quando você se diverte em uma noite de sexta-feira. Anuncia, piscando. Chegamos ao momento da competição no programa. E hoje vamos dar as boas-vindas à convidada especial desta noite, conhecida por suas participações na televisão. Ela é uma comunista de merda e tem um amante menor de idade. Esse é um casal verdadeiramente desajustado. Se querem saber, uma bruxa e um jovem com tronco musculoso. Ossian pisca novamente e flexiona o braço para uma câmera imaginária. Todos prontos? Convoca, correndo sem sair do lugar. Estão com os botões de aprovação? Eu apresento. Verdade ou consequência? Ossian desafia. A bruxa e o gostosão. Eles giram uma garrafa vazia no chão. Ela rodopia algumas vezes e aponta para Bjorn. Gostosão. Anuncia Ossian, sorrindo. Gostosão é o primeiro. Eis a pergunta. Pronto para dizer a verdade. Nada mais que a verdade. Totalmente, diz Bjorn com um suspiro. Uma gota de suor cai da ponta do nariz de Ossian enquanto ele abre um envelope e lê em voz alta. Em que você pensa quando está fazendo amor com a bruxa? Muito engraçado, diz Penélope. Você me dará o telefone se eu responder? Pergunta Bjorn. Ossian faz bico como criança e balança a cabeça. Não, mas se nossa plateia acreditar em você, ganhará o primeiro número da senha. E se eu escolher consequência, você disputará comigo e a plateia decidirá. Explica Ossian. O tempo está correndo. Tic-tac, tic-tac. 5, 4, 3, 2. Penélope vê Bjorn banhado pelo forte holofote, o rosto sujo, a barba por fazer, os cabelos oleosos, suas narinas escuras de sangue seco e os olhos exaustos e injetados. Eu penso em Penélope quando fazemos sexo, diz Bjorn. Ossian vai e faz uma careta de desgosto enquanto corre sob o holofote. Você deveria dizer a verdade, guincha ele. Isso não chega nem perto. Ninguém na plateia acreditará que você pensa na bruxa quando está na cama com ela. 1, 2, 3 pontos negativos para o bonitão. Ele gira a garrafa de novo e ela para quase imediatamente, apontando para Penélope. Oh, 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 grita Ossian. Um caso especial. O que isso significa? Isso mesmo. Consequência diretamente. De imediato. Vou abrir a caixa e descobrir o que o hipo tem a dizer. Ossian pega da mesa um pequeno hipopótamo feito de madeira escura envernizada.
Ele o leva ao ouvido como se estivesse escutando e balança a cabeça. Está se referindo à bruxa? Pergunta. Escuta novamente. Entendo, Sr. Hippo. Sim, de fato. Muito obrigado. Ocean recoloca o hipopótamo e se vira para Penélope com um sorriso. A bruxa competirá com Ocean. O campo é striptease. Se você conseguir excitar a plateia mais que Ocean, receberá todos os números da senha. Do contrário, o bonitão terá de dar um chute na sua bunda o mais forte que puder. Ocean pula diante de seu sistema de som e aperta um botão, colocando a canção Teach Me Tiger. Um dia eu perdi essa competição para Loa Falkman, conta Ocean em um sussurro encenado enquanto balança os quadris no ritmo da música. Penélope se levanta do sofá e dá um passo à frente. Está vestindo botas de marinheiro, as calças listradas e o agasalho com capuz. Então você só quer que eu tire a roupa, diz Penélope. Tudo se resume a isso. Você só quer me ver nua. Ocean para de cantar e faz um biquinho de desapontamento. Olha para ela com frieza antes de responder. Você acha que eu tenho algum interesse em olhar a bocetinha de uma piranha refugiada? Isso é fácil de encomendar na internet. Ocean bate nela com força. Ela cambaleia e quase cai, mas consegue manter o equilíbrio. Você tem de ser educada quando falar comigo, diz ele. Sério. Certo, murmura ela. Um risinho divertido distorce sua boca enquanto ele explica. Eu sou uma pessoa que costuma competir com celebridades da televisão. E eu a vi lá, embora tenha corrido para mudar de canal. Ela olha para o rosto entusiasmado e ruborizado dele. Você não vai nos dar o telefone, não é? Prometo que vou. Regras são regras. Você vai tê-lo depois que eu tiver o que quero. Você sabe que precisamos de ajuda e está usando isso para... Sim, claro, estou usando isso. Grita ele. Certo. Então, vamos dizer que façamos um strip e depois eu consigo o telefone. Penélope dá as costas ao Ocean e tira o suéter e a camiseta. Seus arranhões e ferimentos parecem descolorados sob a luz forte. Seu corpo está coberto de hematomas e terra seca. Ela se vira, mas mantém os braços sob os seios. Bjorn aplaude e assovia, embora pareça triste. O rosto de Ocean está suado, e ele olha para Penélope. Depois se coloca sob o holofote diante de Bjorn. Balança o quadril e então arranca a tanga e a gira. Deixa que deslize entre suas pernas antes de jogá-la na direção de Bjorn. Ocean beija o ar em frente a Bjorn e faz um gesto, eu ligo mais tarde. Bjorn aplaude e assovia mais alto e continua aplaudindo enquanto vê Penélope indo na direção da lareira para pegar o atiçador de ferro de seu suporte. A pá de cinzas ao lado dele desequilibra e bate levemente na pinça grande. Ocean está dançando com cuecas douradas cintilantes. Penélope segura o atiçador com as duas mãos enquanto vai por trás de Ocean, que balança os quadris para Bjorn. Fique de joelhos, bonitão, sussurra Ocean. Abaixe-se e me dê um. Penélope bate selvagemente com o atiçador pesado entre as pernas dele com toda a força que consegue. Há um barulho alto e Ocean cai, dando um berro sobrenatural. Ele se segura e rola no chão, uivando. Penélope vai até o aparelho de som e bate 4 vezes de forma violenta, fazendo em pedaços enquanto a música guincha e se cala. Ocean ofega e geme caído no chão. Penélope vai até ele, que estreita as pálpebras. Fica de pé ali olhando para baixo, impassível. O atiçador pesado balança ligeiramente em sua mão direita. Penélope diz calmamente, o Sr. Hippo me diz que você vai me dar o telefone e a senha neste instante. Capítulo 55. A guarda costeira. Está extremamente úmido na casa de veraneio de Ocean Wallenberg. Bjorn continua se levantando de uma cadeira para olhar pela janela para o oceano e o cais. Penélope está no sofá com o telefone na mão, esperando que a guarda costeira ligue de volta. Eles receberam seu telefonema de emergência e prometeram ligar de volta assim que o barco da guarda costeira chegasse mais perto. Ocean está sentado em uma poltrona com um grande copo de uísque à sua frente. Ele os observa, tomou analgésicos e diz, deprimido, que irá sobreviver. Penélope continua olhando para o telefone e percebe que o sinal está mais fraco, mas ainda suficiente para fazer uma ligação. A qualquer momento eles devem ligar de volta. Ela se recosta. A umidade é sufocante. A camisa que veste está encharcada de suor. Fecha os olhos e começa a pensar em quando estava em Darfur. O calor opressivo enquanto viajava de ônibus para Kubum, indo se juntar a Jane Oduya e seu trabalho na Action contra Lafaim. Estava a caminho da caserna, onde funcionava o centro administrativo da organização, quando parou. Tinha visto crianças brincando de algo estranho. Parecia que estavam colocando bonecos de argila na estrada para que os veículos de passagem os esmagassem. Ela se aproximou. Eles riam alto sempre que uma das figuras de barro era esmagada. Eu matei outro. Esse é um velho. Matei outro fur. Uma das crianças correu para a estrada e colocou 2 figuras de barro. Uma era grande e a outra, pequena. Uma carroça passou e a pequena foi esmagada sob as rodas. A garota morreu. Aquela piranha morreu.
Penélope foi até as crianças e perguntou o que estavam fazendo. Mas elas não responderam e saíram correndo. Penélope olhou para os fragmentos de argila que estavam na estrada de terra laranja escura. O nome Fur fora dado ao povo da região de Darfur. Aquela antiga tribo africana estava sendo massacrada pelo terror das milícias Janjaweed. Durante séculos os povos africanos foram fazendeiros, e sempre houve conflito entre os fazendeiros e as tribos nômades remanescentes. Esse conflito parecia existir desde os primórdios. Mas havia sido descoberto petróleo sob o solo em Darfur, e as tribos africanas que aparentemente cultivavam esse solo desde sempre estavam sendo colocadas de lado. A produção de petróleo gerava de tudo, incluindo genocídio. No papel a guerra civil havia acabado, mas os Janjaweed continuavam a fazer ataques sistemáticos. Eles matavam os homens, estupravam as mulheres e depois incendiavam as aldeias. Penélope viu as crianças árabes correndo para longe, depois recolheu as figuras de barro restantes. Alguém chamou, Penny, Penny. Ela deu um pulo, assustada, mas então se virou e viu Jane Oduya de pé, acenando para ela. Jane era baixa e gorda. Vestia jeans desbotados a um paletó amarelo. Penélope mal a reconheceu. Seu rosto envelhecera muito em poucos anos. Jane. Elas se abraçaram com força. Não fale com aquelas crianças, disse ela. São como muitas outras. Elas nos odeiam porque somos negros. Não entendo. Eles odeiam só o fato de a pele ser negra. Jane e Penélope caminharam na direção do acampamento de refugiados. O cheiro de leite queimado sobrepujava o fedor das latrinas. As lonas plásticas azuis da ONU estavam por toda parte e eram usadas para tudo. Cortinas, proteção contra o vento, cobertores. Centenas de barracas brancas da Cruz Vermelha balançavam ao vento que soprava da terra aberta. Penélope seguiu Jane até uma grande barraca de hospital. Jane deu uma espiada através da janela de plástico para a unidade de cirurgia. Minhas enfermeiras se tornaram boas cirurgiãs, disse ela. Agora fazem amputações e operações simples sozinhas. 2 garotos magros, de uns 13 anos, levavam uma grande caixa com material para curativos e a depositaram com cuidado. Quando se aproximaram de Jane, ela agradeceu e pediu que ajudassem as mulheres que chegavam. As mulheres precisavam de água para limpar seus ferimentos. Os garotos voltaram logo com água em 2 grandes garrafas plásticas. Eles pertenciam à milícia árabe. Mas tudo está tranquilo agora. Sem munição e peças para armas, houve um equilíbrio. As pessoas têm tempo, e algumas decidiram ajudar aqui. Temos uma escola para garotos, muitos dos quais faziam parte da milícia. Uma mulher em um catre gemeu. Jane foi até ela e acariciou seu rosto. Parecia não ter mais de 15 anos, mas estava em estágio adiantado de gravidez. Um dos pés havia sido amputado. Um homem africano de uns 30 anos, com rosto bonito e ombros musculosos, correu até Jane com uma pequena garrafa branca. 30 novas doses de antibióticos. Tem certeza? Ele balançou a cabeça positivamente, sorridente. Bom trabalho. Vou pressionar Ross um pouco mais. Ele disse que poderíamos conseguir uma caixa de medidores de pressão esta semana. Este é Gray, disse Jane. Na verdade, professor, mas não faço nada sem ele. Penélope estendeu a mão e olhou nos olhos sorridentes do homem. Penélope Fernandes. Tarzan, respondeu, apertando a mão dela suavemente. Ele quis ser chamado de Tarzan assim que chegou aqui, explicou Jane, rindo. Tarzan e Jane, disse ele, sorrindo. Sou o Tarzan dela. Eu finalmente concordei em chamá-lo de Greystoke, disse Jane. Mas todos acham Greystoke difícil demais de pronunciar, então ele agora fica contente com o nome Grey. Um caminhão buzinou em frente à barraca. Eles saíram rapidamente. Poeira avermelhada, levantada pelos pneus, rodopiava no ar. Havia 7 homens feridos na carroceria do caminhão. Haviam sido baleados em uma aldeia mais a oeste, quando começou um tiroteio por causa de um poço. Várias cirurgias tomaram o restante do dia. Um dos homens morreu. Em dado momento Gray fez Penélope parar e deu a ela uma garrafa de água. Penélope balançou a cabeça negativamente, mas ele sorriu com calma e disse, Você tem tempo para beber. Ela agradeceu. Tomou a água e o ajudou a colocar um dos homens feridos em uma maca. Naquele final de dia, Penélope e Jane se sentaram na varanda de um dos alojamentos do acampamento. O dia as deixará esgotadas. Haviam jantado tarde. Ainda estava bastante quente. Conversaram e olharam para a estrada entre as casas e as barracas. Observaram as pessoas cuidando das últimas tarefas antes do anoitecer. A noite profunda trouxe um silêncio desconfortável. Inicialmente Penélope podia ouvir pessoas indo para a cama, os barulhos perto das latrinas e os pequenos movimentos quase silenciosos na escuridão. Em pouco tudo estava totalmente silencioso. Nem mesmo o som de um bebê chorando. Todos ainda têm medo de que os Janjaweed passem por aqui, disse Jane, retirando os pratos. Elas entraram, trancaram a porta e a bloquearam. Desejaram boa noite uma à outra e Penélope seguiu para o quarto de hóspedes no fundo do corredor. 2 horas depois, acordou com um espasmo. Adormecera inteiramente vestida na cama de hóspedes. Ficou deitada imóvel,
escutando a noite poderosa, sem se lembrar do que a acordara. Seu coração havia começado a desacelerar quando de repente ouviu um grito do lado de fora. Penélope se colocou ao lado da janela gradeada para olhar para a noite. A lua brilhava sobre a estrada. Ela podia ouvir vozes raivosas. 3 garotos adolescentes caminhavam pelo meio da rua. Sem dúvida pertenciam à milícia Janjaweed. Um deles tinha uma pistola. Penélope compreendeu que estavam gritando coisas sobre matar escravos, sobre um velho africano que costumava assar batatas doces e vendê-las por 2 dinares enquanto ficava sentado em seu cobertor em frente ao armazém da ONU. Os garotos tinham ido até o velho e cuspido em seu rosto. Então o garoto magro erguera a pistola e atirara no rosto do velho. O bang reverberara assustadoramente entre os prédios. Fora o que arrancara Penélope do sono. Os garotos haviam gritado, apanhado algumas batatas doces e as comido enquanto chutavam o restante para a poeira ao lado do homem morto. Continuaram a se exibir ao longo da estrada, olhando ao redor. Depois seguiram para os alojamentos onde Penélope e Jane moravam. Penélope prendeu a respiração enquanto os ouvia pisando duro ao redor da varanda, gritando excitados enquanto esmurravam a porta. Penélope respira fundo e abre os olhos. Deve ter adormecido no sofá de Ocean Valember. Trovões rugem ao fundo. O céu havia escurecido. Bjorn está de pé junto à janela. Ocean beberica seu uísque. Penélope olha para o telefone. Ninguém ligou. A guarda costeira já deveria estar lá. Os trovões se aproximam. A luz do teto se apaga e o ventilador na cozinha para de girar. Acabou a energia. O barulho da chuva caindo começa suavemente no teto e nas venezianas. Depois aumenta até que o céu simplesmente se abre e deixa a chuva despencar. Toda a cobertura de celular desaparece. Raios iluminam a sala por um segundo. O ruído de um trovão se segue. Penélope recosta e escuta a chuva. Sente o ar mais fresco penetrando pelas janelas e está começando a cochilar novamente quando ouve Bjorn dizer algo. O quê? Pergunta. Um barco da guarda costeira, repete ele. Estou vendo um barco da guarda costeira. Penélope se levanta de um pulo e olha para o mar. A água parece ferver sob a tempestade violenta. A grande lancha de aparência oficial já está perto e segue para o cais. Penélope olha para o telefone. Sem sinal. Rápido, diz Bjorn. Ele tenta forçar a chave na tranca das portas duplas. Suas mãos tremem. A lancha da guarda costeira desliza perto do cais e dá um toque de alerta. Não funciona, diz Bjorn. É a chave errada. Ai, ai. Ocean ri e pega seu chaveiro. Por que não experimenta esta? Bjorn se atrapalha com a chave da porta, a coloca na fechadura. Gira e ouve o trinco se abrir. É difícil ver a lancha da guarda costeira através da chuva. Já começou a se afastar do cais quando Bjorn consegue abrir a porta. Bjorn, grita Penélope. Eles podem ouvir o motor batendo e a espuma branca se erguer atrás da lancha. Bjorn acena loucamente e corre sob a chuva o mais rápido que pode pelo caminho de cascalho até o cais. Aqui, grita. Estamos aqui. Bjorn nem sequer percebe como está ficando encharcado enquanto corre para o cais. Há um ruído sob a água quando a lancha coloca os motores em ré. Bjorn mal consegue identificar a figura de um oficial ao leme. Um novo raio ilumina o céu. O policial parece falar com alguém em seu radiotransmissor. A chuva se abate sobre o teto da lancha e ondas se chocam contra a praia. Bjorn acena com os braços. A lancha dá a volta e bate suavemente no cais a sota-vento. Bjorn agarra a escada molhada e sobe a bordo pela proa. Depois desce uma escada até uma porta metálica. A lancha balança. Bjorn desequilibra-se por um segundo e depois abre a porta. Um cheiro metálico e doce enche a casa do leme, óleo e suor. A primeira coisa que Bjorn vê é um oficial, bronzeado pelo trabalho, caído no chão com um buraco de bala entre os olhos arregalados. A poça de sangue sob ele secou e está quase preta. Bjorn engasga, chocado, e olha ao redor para um conjunto de pertences aparentemente normais, revistas, capas de chuva. Ouve uma voz do lado de fora. É Ocean. Sua voz acima do motor ligado. Segue mancando pelo caminho de cascalho. Um guarda-chuva amarelo acima da cabeça. O sangue de Bjorn lateja na cabeça. Ele cometeu um equívoco. Aquilo é uma armadilha. Desajeitado, estende a mão na direção da maçaneta, vendo, tonto, o sangue espalhado sobre a face interna do para-brisa. A escada para os dormitórios rende e Bjorn fica paralisado, olhando para sua nêmese. Seu perseguidor usa um uniforme. O rosto é atento, até mesmo curioso. Já é tarde demais para fugir. Mas Bjorn vê uma chave de fenda acima do painel de instrumentos como uma última defesa. O homem sobe descontraidamente, segurando o corrimão, e pisca sob a luz forte. Olha para a praia através do para-brisa. A chuva cai. Bjorn dá um golpe na direção do coração dele e tropeça, de repente sem compreender o que acabou de acontecer. O golpe do homem deixou seu braço dormente do cotovelo para baixo. Ele sente como se o braço não existisse mais. A chave de fenda cai no chão, inútil, e rola para trás de uma caixa de ferramentas de alumínio. O homem está segurando o braço inútil de Bjorn e o puxa para a frente.
Outro golpe dobra o corpo de Bjorn ao meio, e ele afasta seus pés com um chute. O assassino conduz a queda de modo que todo o impulso lance o rosto contra a base do leme. O pescoço de Bjorn se quebra com o choque. Ele não sente absolutamente nada, mas vê centelhas estranhas, pequenas luzes que saltam na escuridão, depois desaceleram e se tornam cada vez mais agradáveis de ver. Passa por seu rosto um estremecimento que ele não é capaz de sentir, e então está morto. Capítulo 56. O helicóptero. Penélope está de pé junto à janela. O céu brilha com os raios, e trovões ribombam sobre o mar. A chuva cai. Bjorn desapareceu na casa do leme da lancha da guarda costeira. Ela vê Ossia mancar na direção da água, um guarda-chuva amarelo acima da cabeça. A porta metálica da casa do leme se abre e um oficial uniformizado sai para o convés de proa, pula para o cais e amarra o barco. Só quando o oficial começa a subir a trilha de cascalho, Penélope vê quem ele é. Seu perseguidor não se preocupou em retribuir o cumprimento de Ossia. Sua mão esquerda se lança para acertar Ossian sob o queixo. O telefone cai da mão de Penélope sem que ela perceba. Com facilidade profissional, o homem uniformizado vira o rosto de Ossian para um lado, desliza um punhal para a mão direita, vira ainda mais o rosto de Ossian e depois, em segundos, enfia o punhal no lado direito do pescoço de Ossian acima da vértebra atlas e diretamente no tronco cerebral. O guarda-chuva amarelo cai no chão e rola em costa abaixo. Ossian está morto antes que seu corpo toque o solo. O homem se aproxima. Um relâmpago fraco ilumina seu rosto e Penélope olha nos olhos dele. Antes que a escuridão volte, pode ver a expressão preocupada em seu rosto, seus olhos exaustos e tristes e sua boca desfigurada por uma cicatriz profunda. Vem o trovão. O homem não para. Penélope fica junto à janela, totalmente paralisada. Respira rápido, mas não consegue fugir. A chuva bate nas esquadrias e nos vidros das janelas. O mundo do lado de fora parece distante. De repente é possível ver a silhueta do homem devido a uma luz amarela brilhante que parece iluminar o cais, a água e até o céu. Como se um carvalho enorme tivesse brotado do barco atrás dele, uma coluna de fogo se eleva com um rugido. Fragmentos de metal são lançados no ar. A nuvem de fogo cresce e pulsa com um bruxuleio interno e sobrenatural. O calor incendeia arbustos próximos, até mesmo o cais. A explosão faz a casa tremer. Com o vidro estilhaçado caindo ao seu redor, Penélope finalmente consegue reagir. Ela se vira, correndo tão rápido que passa por cima do sofá e pelo corredor com todos os retratos autografados. Sai pela porta dos fundos e pelo gramado mal cuidado. Escorrega, mas continua a avançar sob a chuva forte pela trilha desfigurada, contornando as bétulas e saindo em uma clareira. Uma família com crianças, todos vestindo capas de chuva amarelo brilhantes, salva-vidas e carregando varas de pescar, está enfrentando o temporal. Penélope dispara por entre eles e desce para a praia. Está sem fôlego e sente que pode desmaiar. Precisa parar, mas não pode. Em vez disso, se joga atrás de um pequeno carrinho de mão e vomita entre as urtigas. Sussurra o Pai Nosso. Trovões rugem à distância. Trêmula, ela se agacha, enxuga a chuva do rosto com a manga, para enxergar o outro lado da clareira atrás. O homem está contornando as bétulas. Ele para junto à família, que imediatamente aponta na sua direção. Ela se agacha, récua, deslizando por um penhasco baixo para correr junto à água. Suas pegadas deixam uma trilha branca na areia molhada e espumosa. Uma comprida ponte flutuante parece ser o único ponto que pode alcançar, e corre por ela o máximo que pode. Ela ouve o ruído das hélices de um helicóptero e continua correndo. Só precisa olhar rapidamente para ver seu perseguidor seguindo na direção dela. Na outra extremidade da ponte, um homem está sendo baixado do céu vindo de um helicóptero de resgate. Ele pousa lá, esperando por ela. A água ao redor dele é agitada em círculos concêntricos pelo vento produzido pelas hélices do helicóptero. Penélope corre diretamente para lá. Ele prende rapidamente um cabo a ela, gritando instruções. Depois faz um gesto com a mão para a aeronave acima. Eles são erguidos da ponte, levados para um lado perto da água enquanto o cabo os ergue para o helicóptero. A visão que Penélope tem da praia é quase imediatamente bloqueada pelos pinheiros que a invadem. Mas pouco antes disso vê seu perseguidor se lançar sob um joelho. Está tirando uma mochila preta e montando algo rapidamente. Depois sai de vista. Ela vê apenas a copa das árvores e a superfície agitada do mar. Há uma explosão curta. Ela ouve algo quebrar acima. O cabo sacode e o estômago de Penélope revira enquanto o homem preso a ela grita algo para o piloto do helicóptero. O helicóptero balança loucamente. O horror toma conta de Penélope. O piloto foi baleado. Instintivamente, sem pensar, ela se contorce no cinto de segurança, se solta e simplesmente cai. Ela pode ver que o motor do helicóptero para. Ele vira de lado e gira. O cabo com seu salvador ainda preso a ele se enrola no grande rotor. Ela despenca pelo ar, incapaz de desviar os olhos.
A máquina ronca de modo ensurdecedor e, com 2 estalos, as enormes hélices do rotor são arrancadas do eixo. Penélope cai aproximadamente 20 metros antes de atingir a água. Afunda bastante, quase inconsciente pelo impacto e o frio. Muito tempo se passa antes que consiga se mover. Chegando à superfície, seus pulmões reagem automaticamente e ela respira fundo. Quase sem poder enxergar, ela olha ao redor. Então começa a nadar para longe da ilha, na direção do mar aberto. Capítulo 57. Temporal. Joanna, Lina e Saga Bauer saíram em silêncio da Silencia Defense após sua breve reunião com Pontus Salma. Pontus Salma arruinara sua armadilha se identificando imediatamente e dando a data, 2008, em uma sala de espetáculos de Frankfurt. Fora discutir um carregamento de munição para o Sudão, explicará ele. Um plano que estava bem adiantado antes de ser abandonado na primavera de 2009. Salman parecerá supor que Joanna e Saga estavam informados do que acontecerá então. Ele acrescentara que aquela havia sido a única reunião referente ao Sudão e que agora, claro, quaisquer acordos comerciais estavam fora de questão. Sobre o que ele estava falando? Pergunta Joanna. Você sabe o que aconteceu na época? Antes que tivessem saído para Ninashal, Saga telefonara para Simon Lawrence no Sapo. Suponho que não esteja ligando para me convidar para sair, disse Simon, bem-humorado. Você é especialista no norte da África. O que aconteceu no Sudão na primavera de 2009? Pergunta Saga. Qual o contexto? Por alguma razão, depois disso a Suécia não pode mais exportar armas para o Sudão. Você não lê jornais? Claro. Responde com dentes trincados. Em março de 2009, o Tribunal Penal Internacional de Haia indiciou o presidente do Sudão, Omar al-Bashir. Um mandado de prisão para o presidente. Isso mesmo. Isso é significativo. O indiciamento inclui o envolvimento direto do presidente em ordens para saque, estupro, deslocamento forçado, tortura, assassinato e genocídio contra todos os 3 grupos étnicos de Darfur. Simon Lawrence prossegue, dando à Saga uma rápida aula de história sobre os acontecimentos no Sudão antes de finalmente desligar. Então, o que significa isso tudo? Pergunta Joanna. O Tribunal Penal Internacional de Haia tem um mandado de prisão contra o presidente al-Bashir. Explica, olhando durante um longo tempo para Joanna. Não tinha ouvido falar disso, diz Joanna. Em 2004, as Nações Unidas decretaram um embargo a armas para os Janjaweed e outras milícias em Darfur. Eles seguem rumo ao norte na Ninasvagem. O céu de verão começa a escurecer e nuvens surgem. Continue, diz Joanna. O presidente al-Bashir nega qualquer ligação com a milícia. Depois do embargo da ONU, só foram permitidas exportações diretas para o governo do Sudão, porque não havia qualquer ligação entre o governo e a milícia. Exatamente, diz Saga. Então, em 2005, foi dada uma anistia geral. O acordo de paz abrangente deveria encerrar a longa guerra civil na África. Após essa data não havia razão para a Suécia não fornecer armas para o exército do Sudão. Karl Krona era a pessoa encarregada de decidir se essas vendas eram algo responsável de se fazer, tanto moral quanto legalmente. Mas o Tribunal Penal Internacional pensou diferente, diz Joanna, cáustico. De fato, viu uma ligação direta entre o presidente e a milícia armada, e exigiu que ele fosse preso por estupro, tortura e genocídio. O que aconteceu depois? Houve uma eleição em abril, e al-Bashir continua a ser o presidente. O Sudão não permitirá o cumprimento de qualquer mandado de prisão, de modo que hoje é totalmente proibido enviar armas para o Sudão e fazer qualquer negócio com Omar al-Bashir e Aghat al-Agi. Como Pontus Salma nos contou, conclui Joanna. E por isso eles romperam ligações comerciais. Temos de encontrar Penélope Fernandes, diz Joanna quando as primeiras gotas de chuva batem no para-brisa. Eles estão dirigindo sob uma violenta tempestade que imediatamente oscurece a visão. A chuva despenca, batendo no teto do carro. Joanna é obrigado a reduzir para menos de 50 km por hora. Está tudo escuro, mas de vez em quando um raio ilumina o céu. Os limpadores de para-brisa vão de um lado ao outro a toda velocidade. O celular de Joanna toca. Peter Naslund diz que Penélope enviou um pedido de socorro menos de 20 minutos antes. Por que não me ligou imediatamente? Minha prioridade era alertar a guarda costeira. Ela já está a caminho. Também mandei um helicóptero de resgate. Bom trabalho, Peter, diz Joanna. Saga olha para ele intrigada. Sei que você vai querer falar com os dois assim que possível. Certo, diz Joanna. Ligo assim que souber de mais alguma coisa. Obrigado. A guarda costeira deve estar lá agora. Espere. Aconteceu alguma coisa. Espere. Joanna ouve Peter baixar o telefone. Está falando com alguém. E a voz fica mais alta, até que ele está gritando. Está gritando, continuem tentando. Continuem tentando, antes que Joanna o ouça pegando o telefone de novo. Preciso ir, diz Peter. O que está acontecendo? Pergunta Joanna. Há um raio. Ouve-se o trovão e a claridade some lentamente.
Não conseguimos falar com o oficial no barco. Sem resposta. É aquele idiota do lance. Provavelmente viu uma onda e quer pegar. Peter, grita Joanna. Escute. Você tem de trabalhar rápido. Aquele barco foi sequestrado. E acredito. Agora você foi longe demais. Cale a boca e escute. Provavelmente os caras no barco já estão mortos. Pode haver apenas alguns minutos para enviar uma força de ataque. Cuide da operação. Ligue para o DIC por um telefone e para Bentley Lawson em outro e tente conseguir 2 patrulhas. Peça apoio de um helicóptero 14 da base mais próxima. Capítulo 58. O herdeiro. Uma tempestade se abate sobre Estocolmo. A chuva bate nas janelas do grande apartamento de Cal Palkrona. Tommy Kofoed e Nathan Pollock recomeçaram toda a investigação forense. Está tão escuro que eles acendem as luminárias do teto. No piso de um dos guarda-roupas que ocupam toda a extensão da parede no quarto de vestir de Palkrona, abaixo de uma fileira de ternos cinza, azuis e pretos, Pollock descobre uma pasta de couro preta. Ei, Tommy, grita. Kofoed entra no quarto com sua habitual postura curvada e melancólica. O que é isso? Nathan dá uma batidinha leve na pasta de couro preta com os dedos enluvados. Acho que encontrei alguma coisa. Eles vão até o nicho da janela alta e Pollock solta o fecho e abre a pasta de couro. O que temos aqui? Sussurra Kofoed, reverente. Pollock ergue a fina página inicial com essas poucas palavras. Últimos desejos e testamento de Cal Palkrona. Eles leem o documento em silêncio. Está datado de 3 de março, 3 anos antes. Palkrona deixará tudo que tinha para uma pessoa. Stefan Bergististeggisvesterer. Que maldição! Quem é Stefan Bergististeggisvesterer? Pergunta Kofoed após terem terminado de ler. Palkrona não tem parentes nem amigos, pelo que descobri. Stefan Bergististeggisvesterer mora em Vasteras. Pelo menos quando isso foi escrito, diz Pollock. Seu endereço é Reykjavik, 11. Pollock para e ergue os olhos. Ainda é um garoto. Segundo seu número de registro pessoal, acabou de completar 16 anos. O testamento havia sido feito pelo advogado de Palkrona no escritório Wieselgen Sons. Pollock folheia os apêndices que relacionam os bens de Palkrona. Há 4 fundos de pensão, uma propriedade rural alugada de apenas 2 hectares, uma fazenda loteada em Sorma, também alugada por prazo longo, e o imóvel de alto valor de Gregatan, 2. A herança realmente vultosa parece ser uma conta corrente no Standard Chartered Bank da ilha de Jersey. Palkrona estipulou seu valor em 9 milhões de euros. Parece que Stefan se tornou um garoto rico, diz Pollock. Pois é. Mas por quê? Qual a ligação? Tommy dá de ombros. Quem sabe? Algumas pessoas dão tudo que têm para seus cachorros ou seu professor de ginástica. Vou ligar para ele. Está falando em ligar para o garoto? O que mais você sugere? Nathan Pollock pega seu telefone e disca um número. Pede para ser transferido para Stefan Bergististeggisvesterer, morador de Reykjavik, 11, em Vasteras. Descobre que há uma Siv Bergististeggisvesterer no mesmo endereço e imagina que seja a mãe do garoto. Nathan olha pela janela para a chuva forte e para os bueiros transbordando. Siv Bergististeggisvesterer. Atende uma mulher com uma voz que soa abalada. Meu nome é Nathan Pollock e sou investigador criminal. Você é mãe de Stefan Bergististeggisvesterer? Sim, diz em um sussurro. Posso falar com ele? O quê? Por favor, não se preocupe. Só preciso perguntar a ele. Vá para o inferno. Grita a mulher e bate o telefone. Pollock liga novamente para o número, mas ninguém atende. Olha pela janela, para a rua brilhando sob a chuva, e liga mais uma vez. Aqui é Mickey, diz uma voz masculina em tom reservado. Meu nome é Nathan Pollock e eu? O que você quer? Nathan ouve a mulher soluçando ao fundo. Ela diz algo ao homem e ele responde que pode cuidar disso. Não, deixe que eu faço, fala ela. Nathan ouve passos enquanto o telefone é transferido. Alô? Atende a mulher, suavemente. Eu realmente preciso. Stefan está morto. Grita ela em tom agudo. Você diz que é policial. E ainda diz que precisa falar com ele. Por que está me torturando? Já é demais. Ela soluça ao telefone. Algo cai no chão ao fundo. Lamento muito, diz Pollock, suavemente. Eu não sabia. Eu não aguento mais isso. Ela soluça. Não aguento. Passos são ouvidos novamente. E o homem pega o telefone. Já chega, diz ele. Por favor, espere um momento, interrompe Pollock rapidamente. Por favor, me diga o que aconteceu. É importante. Tommy Kofoed, que estava ouvindo o que Pollock dizia, acompanha enquanto ele escuta com atenção, fica pálido e passa a mão pelo rabo de cavalo prateado. Capítulo 59. Quando a vida ganha sentido.
Policiais se reuniram no corredor do quartel-general da polícia até ele estar tomado por uma energia nervosa. Todos esperam os últimos relatos. Primeiro foi perdido contato com o barco da guarda costeira. Depois o contato com o helicóptero de resgate também desapareceu. No DIC, Joanna está em pé em seu escritório e lê um cartão postal que Giza mandou para ele de uma conferência em Gotland. Uma carta de amor de uma admiradora secreta. Abraços, Giza. Ele acha que ela procurou bastante até encontrar um cartão postal que o fizesse estremecer tanto. Ele morde o lábio enquanto vira o postal. Sex on the Beach está impresso acima de uma foto de um poodle branco de óculos escuros e biquíni rosa. O cachorro está deitado em uma espreguiçadeira e tem um drink vermelho ao seu lado. Batem à porta. O sorriso de Joanna desaparece com a expressão no rosto de Nathan Pollock. Cal Palkrona deixou tudo que tinha para o filho. Começa Nathan. Achei que ele não tivesse parentes. O filho está morto. Tinha 16 anos. Aparentemente houve um acidente ontem. Ontem, repete Joanna. Stefan Bergister sobreviveu apenas 3 dias a Cal Palkrona, diz Nathan suavemente. O que aconteceu? Não sei direito. Algo relacionado à motocicleta dele, diz Pollock. Solicitei o relatório preliminar da necrópsia. O que temos até agora? Já conversei várias vezes com a mãe. Seu nome é Siv Bergister. Mora com o companheiro, Mick Johansson. Aparentemente Siv foi secretária substituta de Palkrona, quando ele trabalhava na 4ª Frota Naval. Eles tiveram um breve relacionamento. Ela engravidou. Quando contou, ele quis que fizesse um aborto. Em vez disso, Siv retornou a Vasteras. Teve o bebê e nunca contou a ninguém o nome do pai. Stefan sabia que seu pai era Cal Palkrona. Nathan balança negativamente a cabeça e pensa nas palavras da mãe. Disse ao meu filho que seu pai estava morto, que morrera antes do meu docinho nascer. Outra batida na porta. Anja entra e coloca um relatório na mesa. Ainda está quente, recém-saído da impressora. Um acidente, diz Anja, soturna, sem mais explicações, e depois sai da sala. Joanna pega a pasta plástica e começa a ler o relatório da investigação técnica inicial. A morte não foi por envenenamento por monóxido de carbono, mas resultado direto de queimaduras. Antes de o garoto morrer, sua pele inchara e rachara como se por cortes fundos, e então toda a musculatura interna encolhera. O calor explodira o crânio e os ossos longos. O legista estabelecera como causa da morte hematomas causados por calor, pelo fato de o sangue começar a ferver entre o crânio e a membrana cerebral rígida. Desagradável, murmura Joanna. Basicamente nada restou do barracão onde os restos de Stefan Bergister foram encontrados, o que prejudicou o trabalho dos peritos de incêndio. O barracão não passava de uma pira de cinzas fumegantes, alguns pedaços de metal enegrecidos e um corpo calcinado em posição fetal junto ao que havia sido a porta. A polícia criará uma teoria preliminar do que acontecerá com base no depoimento de uma única testemunha, o engenheiro ferroviário que chamara os bombeiros. Ele vira a motocicleta em chamas caídas junto ao barracão. Os indícios apontavam para um acidente no qual Stefan Bergister, de 16 anos, ficará preso dentro do velho barracão quando sua motocicleta caíra e bloqueara a porta. A tampa do tanque de gasolina não estava presa e o combustível vazara. A faísca que provocara o fogo ainda não havia sido determinada, mas se acreditava que teria sido um cigarro. Palkrona morre, diz Pollock lentamente. Deixa toda a sua fortuna para o filho. 3 dias depois o filho também está morto. A herança vai então para a mãe? Pergunta Joanna. Sim. Eles escutam em silêncio os lentos passos mancos no corredor antes de Tommy Kofoed entrar. Entrei no cofre de Palkrona, diz, triunfante. Havia apenas isto lá dentro. Kofoed ergue um livro belamente encadernado. O que é isso? Pergunta Pollock. É um resumo de sua vida, diz Kofoed. Muito comum na nobreza. Uma espécie de diário. Kofoed dá de ombros. Apenas memórias simples não designadas para publicação. Como uma genealogia. Pretende passar adiante outra parte da história familiar. Essas páginas são manuscritas. Começa com uma árvore genealógica e menciona a carreira do pai, depois um relato tedioso de seus anos na escola, seus diplomas, seu serviço militar e sua carreira. Ele fez alguns investimentos ruins e precisava de dinheiro, então vende algumas propriedades e outros bens. Tudo de uma forma muito seca. E quanto ao filho, inicialmente sua relação com Siv Bergister é descrita, de forma curta e grossa, como um acontecimento infeliz, responde Tommy Kofoed. Ele respira fundo antes de prosseguir. Porém, ele logo começa a mencionar Stefan em suas memórias. Todas as entradas nos últimos 8 anos são sobre o filho. Ele acompanha o desenvolvimento do filho à distância. Sabe em qual escola estuda, o que o interessa, com quem sai. Diz que irá recuperar a herança. Aparentemente está poupando tudo que tem para o filho. Finalmente, decidiu entrar em contato com o filho quando o garoto fizesse 18 anos. Espera que o filho o perdoe e que possam se conhecer após tantos anos. É a única coisa com a qual se importa. E agora ambos de repente morrem. Que pesadelo, murmura Pollock. O que você disse? Pergunta Joanna,
erguendo os olhos. Eu só disse que acho que é um pesadelo se tornando realidade, diz Pollock, pensando em por que a expressão do rosto de Joanna de repente ganhou vida. Ele faz tudo o que pode pelo futuro do filho, e então o filho sobrevive apenas 3 dias à sua morte. Seu filho sequer soube quem ele era. Capítulo 60. Um pouco mais de tempo. Beverly já está na cama quando Axel entra em seu quarto. Ele só tivera 2 horas de sono na noite anterior e agora se sente um pouco tonto da fadiga. Quanto tempo leva para Evert vir de carro até aqui? Pergunta ela em uma voz clara e baixa. Levaria cerca de 6 horas para chegar aqui, responde, sucinto. Ela se levanta e vai até a porta. O que está fazendo? Pergunta Axel. Ela se vira. Achei que ele poderia estar sentado no carro esperando por mim. Você sabe que ele não dirige até Estocolmo, diz Axel. Só quero dar uma olhada pela janela e ter certeza. Podemos telefonar para ele. Acha que devemos telefonar? Já tentei, diz ela. Axel estica a mão e acaricia a sua bochecha, e ela se senta novamente na beirada da cama. Está cansado? Pergunta. Tão cansado que me sinto enjoado. Responde. Quer que eu durma em sua cama hoje? Sim, isso seria agradável. Acredito que papai vai querer falar comigo amanhã, diz suavemente. Axel confirma com um gesto de cabeça. Estou certo de que tudo dará certo amanhã. Seus grandes olhos brilhantes fazem com que pareça mais jovem que nunca. Venha e deite, diz. Deite para poder dormir, Axel. Ele pisca para ela, cansado, e a observa deitar do seu lado da cama. Sua camisola cheira a algodão puro recém-lavado. Enquanto deita ao lado dela, quer chorar. Quer dizer que vai conseguir ajuda psiquiátrica para ela. Irá ajudá-la a escapar daquela confusão. Tudo vai dar certo. Tudo sempre dá certo. Ele lentamente agarra um dos braços dela e põe o outro sobre a barriga dela. Ele a ouve guinchar quando a puxa mais para perto. Pressiona o rosto contra seu pescoço, respira úmido sob sua pele e a segura com força. Após um tempo escuta sua respiração suavizar. Ficam deitados absolutamente imóveis enquanto o calor de seus corpos juntos faz a pele dela suar, mas ele não a solta. Na manhã seguinte Axel levanta cedo. Dormiu apenas 4 horas e seus músculos doem. Fica um tempo de pé junto à janela olhando para a silhueta escura da sebe de lilazes. Quando entra em seu novo escritório, ainda está se sentindo congelado e cansado. No dia anterior ele estivera a 1 segundo de assinar o nome no contrato de um homem morto. Teria colocado sua honra pessoal nas mãos de um homem que se enforcara, confiado no julgamento de um suicida, não no seu. Está contente de ter decidido esperar, mas lamenta ter feito o desenho no contrato. Ele sabe que deve aprovar a exportação de munição para o Quênia nos próximos dias. Abre a pasta do relatório e começa a tomar ciência sobre os negócios suecos. 1 hora depois a porta do escritório de Axel Riesen se abre e Jorgen Grunlicht entra. Sem uma palavra, leva uma cadeira até a escrivaninha e se senta. Abre a pasta, tira o contrato, vai até a página onde deveria estar a assinatura e então olha nos olhos de Axel. Oi, cumprimenta Axel em voz baixa. Jorgen Grunlicht não consegue evitar um sorriso. A caricatura desenhada com cabelos espetados lembra Axel Riesen e o balão de diálogo saindo da boca da figura tem escrito Oi. Olá, cumprimenta Jorgen. Apenas era cedo demais, explica Axel. Entendo. Não queria pressionar você, mesmo que estejamos com um pouco de pressa, explica Jorgen. O ministro do Comércio esteve em cima de mim de novo e a Silencia Defense não para de telefonar. Ainda assim, entendo, sabe. Essa responsabilidade é nova para você, e você quer ser especialmente cuidadoso. É isso. E isso é bom, continua ele. Mas você pode mandar o acordo para o governo, caso esteja inseguro em relação a ele. Não estou inseguro, retruca Axel. Apenas ainda não terminei. Só isso. É que, do ponto de vista deles, as coisas estão sendo absurdamente demoradas. Estou deixando tudo mais de lado no momento, e até agora posso dizer que tudo parece bom, retruca Axel. Não estou dizendo a Silencia Defense para esperar antes de carregar o navio, mas simplesmente ainda não terminei. Vou fazer com que todas as partes envolvidas saibam que você está sendo positivo. Vá em frente. Quer dizer, se não encontrar nada em comum, é só. Não encontrará. Eu mesmo fiz a pesquisa. Tudo bem então, diz Axel suavemente. Não vou perturbá-lo mais, diz Jorgen. Ele se levanta da cadeira. Alguma ideia de quando acha que estará pronto? Axel dá uma espiada na papelada. Espere pelo menos alguns dias. Talvez precise dar mais uma olhada no Quênia antes. Claro, diz Jorgen Grunlicht e sorri ao deixar a sala.